Quer ver uma analogia super simples? O resgate agora do Rio Grande do Sul. Um monte de gente tá indo fazer resgate de várias formas diferentes. Tem gente mandando colchão, tem gente mandando cobertor, tem gente mandando comida, tem gente mandando água, tem gente mandando remédio, tem gente mandando barco, tem gente indo presencialmente. Isso é totalmente descentralizado, ninguém combinou. Imagina se o governo estadual, se o Leite ou o Lula fala assim, não, a gente vai coordenar toda essa galera, a gente vai criar um Ministério do Resgate e a gente vai coordenar isso. Cara, vai todo mundo morrer, velho. A gente sabe disso. Enquanto isso, o Congresso está decidindo se ainda vamos ter que votar para reconhecer que há uma calamidade, para depois disso discutir o orçamento de o que nós vamos mandar. Seja muito bem-vindo, me chamo Haidar e eu sou associado do IFA de São Paulo. E hoje eu serei o âncora do podcast Acendendo as Luzes. Vale a pena lembrar que o Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada que encoraja os valores liberais através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Ao meu lado, como co-hosts para o podcast de hoje, eu tenho Iago Tavares, que é formado em Direito pela PUC Campinas e associado do IFA de São Paulo. Iago também é advogado especializado em Direito Tributário e sócio-diretor do escritório de advocacia IVFT Advogados, voltado para a área tributária, consultiva e contenciosa. Do outro lado, eu tenho Felipe Passeiro, formado por administração pela USP e associado do IFA de São Paulo. Felipe também é sócio da InvestSmart, empresa de assessoria de investimentos credenciada a XP Investimentos, além de ser um CFA Chart Holder. Bom, e para o dia de hoje eu tenho aqui Rafael Lima. Rafael Lima é libertário, ativista, fundador do canal Ideias Radicais, que conta com mais de 700 mil inscritos no YouTube, fundador do Gabinete Liberdade, fundador e conselheiro administrativo do Instituto Livre Mercado, que atua no Congresso Nacional em Defesa da Liberdade Econômica, e também é embaixador do Free Cities Foundation. Rafa, um grande prazer em ter você aqui hoje. Não, sempre feliz de estar aqui na IFL, cara. Adoro vocês. Cara, assim, pra ser muito sincero, eu te conheci através do seu canal em 2015, quando estava tendo o impeachment da Dilma, praticamente. Estava um pouco perdido para entender o que estava acontecendo no Brasil. E você começou a apresentar um pouco das ideias mais liberais, né? Voltado para libertarianismo, falar um pouco de Hayek, de Mises. Cara, explica um pouco pra gente da onde que veio essa tua vontade de começar a estudar mais sobre o assunto, por quê, por quais motivos? Enfim, abre pra gente esse papo. O que me fez ser libertário, como é que fala? Exato. Cara, eu tô escrevendo um livro que é Introdução ao Libertarianismo, né? Eu sempre falo que o libertarianismo ele entra primeiro pelo seu fígado e depois pelo cérebro. Geralmente você tem alguma reação emocional a alguma coisa e depois você se compreende o que aconteceu. O Lew Rockwell, que é o fundador do Instituto Mises Americano, ele sempre fala, você precisa que alguma coisa bem errada aconteça na sua vida para você olhar para o mundo e pensar, será que tá tudo errado? Porque assim, você tá ganhando bem, tá tudo certo, a família tá bonita, tudo sorrindo, você tá lá terça-feira fazendo um churrasco 2 horas da tarde e tudo mais, você não vai parar pra pensar nesse momento assim e pensar, será que tá tudo errado no mundo? Não, tá tudo bem, né? Você precisa que alguma coisa meio porrada aconteça, assim, pra você olhar e falar, não, pera, né? E eu passei por isso tudo. Eu acho que primeiro veio, assim, de criação, eu acho que uns 80%, 90% dos liberais e dos libertários, na verdade, o que eles descobrem é que essas ideias são que eles foram criados para achar. O que já estava meio que no coração deles. Aí quando eles descobrem a teoria, eles falam, pera, não é só uma maluquice da minha cabeça, tem uma estrutura isso aqui, né? E isso veio da minha mãe. Minha mãe teve uma ética de trabalho sempre muito forte. Eu cresci vendo minha mãe trabalhando para estudar, estudando para trabalhar, né? Ela estudava aqui em São Paulo. Minha mãe é da Zona Leste aqui, né? E ela estudou naquela escola Panjá, Calegário, alguma coisa assim. E depois estudou na escola da Antártica, fez secretariado e eu vi ela se formando ao longo da vida, né? Quando eu era criança, ela estava fazendo graduação, quando eu era adolescente, ela estava fazendo mestrado e doutorado, eu era adulto, ela estava fazendo doutorado, né? Então eu vi isso assim e eu vi ela crescendo na vida, então cresci pensando, bom, você estuda e trabalha, é isso que você faz, né? Então eu sempre gostei de estudar, sempre tive livro na mão, minha mãe sempre botava livro na mão, sempre me fazia estudar também música, outras coisas assim, sempre gostei. É um nerd gigantesco, basicamente.
E aí eu entrei em contato com a ideia de liberdade, assim, formalmente, quando eu estava em psicologia na Universidade Federal do Paraná em 2010, 2011. Nossa, deve ser um ambiente muito marxista, né? Então, psicologia tinha... Eu não sei como é que tá a grade hoje, porque eu não olho faz anos, mas eu tinha 4 matérias de neurologia, uma delas optativa, eu tinha uma matéria de estatística, 3 matérias de testagem, que é aplicar testes, que é o que legalmente só um psicólogo pode fazer, porque até atendimento clínico você pode ser formado em outra coisa, fazer os cursos, fazer um atendimento, de algum jeito, dá para fazer. Agora, só psicólogo legalmente pode fazer teste. Eu tinha 3 matérias de testagem e 17 matérias de socialismo. 17. Psicologia social, introdução, 1, 2, 3, 4, psicologia do trabalho, 1, 2, 3, 4, psicologia do... Cara... Já não basta todo o ciclo do fundamental e médio que você passa... Assim, eu tava pensando, gente, por que eu tô lendo mais Marx do que Freud e Skinner somados? O que tá acontecendo aqui? E eu tava olhando as aulas e falando, bicho, isso aqui tá errado, porque o meu background era de engenharia, eu cursei um ano de engenharia também, a minha vida inteira eu estudei exatos, porque eu achava legal. Aí hoje eu vivo de redação, basicamente. Curioso, eu odiava a redação na escola. Eu sabia que tava errado, só não sabia por quê. E eu tava muito puto com aquilo. E eu tenho sempre o reflexo de tentar entender por que as coisas funcionam, né? Como é que as coisas funcionam. Aí eu fui atrás de por que esses caras estavam errados. E aí eu caí num tal de Thomas Sowell e num tal de Milton Friedman. Aí eu vi todo o conteúdo deles e como o meu background era de exatas, eu consegui entender parte da econometria do Friedman. Eu consegui olhar não só o livre para escolher, mas consegui olhar a parte da parte matemática de economia e entender o que eles estavam querendo falar ali. Não precisamente, claro, eu não entendo econometria profundamente, mas eu consegui me situar ali, né? Eu falei, cara, esses caras estão certos, bicho. Eu vi o livro para escolher a sério, o livro, tudo isso, li os livros do Sol, foi um ano bem intenso ali, acho que foi uns meses, na verdade, que eu também não estava interessado em fazer o curso, eu fui estudar isso mesmo. Tava lendo isso durante a sala de aula. Aí eu falei, bom, também é importante você checar suas fontes, né, cara? Quem será que tá criticando esse pessoal aqui, né? Aí eu descobri uma tal de escolostria que criticava o Friedman. Eu falei, pô, mas vamos ver os caras, né? Sei lá, né? Aí eu cheguei meses e tudo mais, e aí eu falei, pô, mas peraí, faz sentido, né? Você vê as críticas e tudo mais, faz mais sentido ainda. E isso foi ali, acho que um ano toda essa transição, se eu não me engano foi ali 2011, essa época na minha cabeça meio nebulosa, assim. Mas foi esse ano de transição e aí eu entendi mesmo o libertarianismo. Eu cheguei no libertarianismo per se por causa do David Friedman. Foi uma entrevista que o Milton Friedman estava dando. Ele estava no congresso, assim, um jornalista perguntou meio sacana pra ele, você é a favor de privatizar tudo? Aí ele falou, não, eu não sou a favor de privatizar tudo, sou a favor de privatizar quase tudo, mas não tipo os mísseis nucleares ou algo zero. O meu filho é a favor de privatizar tudo, mas ele é um anarquista. Aí eu vi esse comentário e falei, pô, parece interessante, né? Que curioso. Quem que é o filho desse cara? Qual é, né? Aí eu fui ver os livros do David Friedman, que tá vivo ainda, né? E ele defende a privatização de tudo. Eu falei, pô, ele não tá errado, né, pô? Gostei. E aí foi essa jornada. E isso foi 2011, 12 ali. E em 2013 eu saí do curso para cuidar de uma empresa que eu tinha, que eu importava e revendia baralhos, porque eu trabalhava com mágica, né? Muita gente me tentou usar isso para me criticar. Você foi mágico. Eu falo, e daí, pô, você foi socialista. Foi comunista, pelo menos. Mas por que é errado ser mágico? Qual o problema? Tipo, a esquerda usa isso pra me criticar. Eu falo, então eu trabalhava com cultura, então isso não me qualifica pra falar com política. Então é por isso que você cita o Caetano Veloso, né? Mas, enfim, eu acho lá. Sobra isso, né? Os caras falarem. Talvez se você fizesse algumas obscenidades na TV aberta, você estaria... Aí pode, né? Não, aí você teria receberia o seguinte elogio do Luciano Huck, você uniu o Brasil. Não, olha... Mas aí eu tinha uma empresa disso, né? E eu tava indo muito bem, eu tinha muito mais interesse nela, eu saí pra cuidar dela. A Dilma foi reeleita, como importava e revendia, o dólar foi pro infinito e além. E uma carga minha foi roubada no aeroporto pelos fiscais. E aí eu fiquei amarado e falei, bom, minha empresa quebrou, né? O dólar foi pro infinito e além, eu estourei. Aí eu fiquei amarado e falei, bom, agora é vingança mesmo, né? Vamos fazer um canal pra falar de libertarianismo só porque eu tô puto e eu quero ventilar isso. E aí eu tive a ideia de criar o Ideias Radicais em 2015, que foi em julho de 2015 que eu comecei a trabalhar com ele. O canal já existia porque eu tinha gravado 3, 4 vídeos de brincadeira ali. Mas eu falei, não, eu vou trabalhar nesse negócio aqui, vou tentar virar um ativista profissional, falar dessas ideias profissionalmente, ter uma renda disso. E isso é o meu trabalho, então eu posso produzir conteúdo todo dia, o dia todo.
Então isso sobe a qualidade, né? Eu não vou... Eu sempre falo assim, ó, cara, eu admiro todo mundo que tá sendo voluntário, que tá contribuindo algumas horinhas do dia de vocês e tudo mais. Não tô falando que é muito mais. Só tô falando assim, cara, você não vai vencer os caras no teu tempo livre. Então, a gente vai precisar de profissionais para isso. Então, eu virei um profissional nisso em 2015 e comecei a investir nisso muito mais. E 2015 para cá, 9 anos já se passaram. Vai fazer 9 anos agora em julho. Essa é a história. Caramba, dá pra dizer que, assim, você tem 700 mil inscritos. Deve ser o maior canal de libertarianismo no YouTube, assim, basicamente. Inscritos hoje já não importa, é muito mais as visualizações. Só que você não consegue mais medir, eu não sei, você não consegue mais medir, assim, porque você tem os canais de libertarianismo hoje, todo mundo tá falando disso, você não, na verdade, só tá falando de teoria de libertarianismo. Se fosse só falar de artigos e teoria de libertarianismo, eu teria 40 inscritos. Fazendo vídeos longos e muito pesados. Então, o que você faz é assuntos do dia a dia, tentando trazer um libertarianismo dentro. Então, assim, mas quantos por cento é? Você pode ter um monte de visualizações num vídeo que basicamente você não falou muita coisa útil, e daí você faz um vídeo super profundo e tudo mais, que não tem tantos... É difícil medir, eu não gosto dessa competição de um maior, assim. Mas eu acho que eu tô lá, um dos mais... Eu acho que eu sou um dos mais influentes nisso hoje, que mais trouxe gente. E eu acho que essa métrica também é muito importante. Porque eu vivo falando isso. Cara, você pode ter um canal e falar pra um monte de gente, se ninguém tá fazendo nada, e daí? E daí? Certo? Então é muito difícil você medir só por quanta gente me ouviu. Eu gostaria de poder medir, mas é impossível calcular isso, por quantas pessoas eu movi a fazer alguma coisa. Então, quantas pessoas eu movi a doar pra alguma causa, a ir protestar contra alguma coisa, a engajar, nem que seja uma hashtag, numa trend, vou falar disso. Pra que serve, cara? A gente ganhou votação no Congresso por causa disso. Já aconteceu. Quantas pessoas eu movi para se candidatar, para ajudar o candidato, para ir derrubar alguma coisa, para ir numa manifestação. E isso é o que de fato vai mudar, né? Sim. Calculável. Qual votação, Rafael? Cara, teve algumas. Exclusivamente por causa disso, não. Exclusivamente por causa disso, tem algumas, mas em várias a gente usou como estratégia. Mas o melhor exemplo de como mobilização virou uma votação foi o PL 2630, que era o PL da censura, né, da regulação das redes sociais. Porque, cara, era STF, Senado, Câmara dos Deputados, grande mídia, e parte da população a favor de um PL de censura. Tipo, era todo mundo. E aí passou a urgência, eu lembro que era um pouquinho depois de 21 de abril, porque era o feriado de Tiradentes, foi assim, uns 3, 4, 5 dias depois, passou a urgência do projeto, e era tipo, acabou, vai votar e passou. Chorem. Tanto que o governo falou, ganhamos, beleza, e desligou o alerta e não monitorou mais. E aí, na semana seguinte, foi toda uma mobilização de toda a direita, um monte de gente de centro, e aí todo mundo entrou, cara. Todo mundo entrou, foi lindo, cara. Foi assim, umas 2 semanas em que a direita não brigou, cara. Que saudade dessa época. Falavam até que a Bíblia ia ser censurada, alguns trechos. Você tinha essa insegurança, porque assim, não pode coisas que podem ser entendidas como discurso de ódio. Tá, mas tem coisas na Bíblia que você pode falar, mas isso aqui é homofobia, então, e aí? Como é que vai ser? Dizem que foi a única votação que o Lira perdeu no Congresso. Ele perdeu 3. Mas 2 foram relacionadas a isso, por isso que ele não pauta mais, já chego nisso aí. Mas foi toda uma puta mobilização da galera erguer hashtag, erguer trend e encher o saco dos deputados. Foi assim, mobilização popular. De alguns poucos jornais contra, tipo, por exemplo, a Oeste, se não me engano, a Gazeta estava contra, mas tipo, a Folha e o Estadão estavam a favor, a Globo estava totalmente a favor. Todo mundo encheu o saco dos deputados tanto que eles foram virando. E aí foi virando os partidos, e no dia da votação, né, a gente organizou Isso foi legal, cara, um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida. A gente organizou um protesto nos aeroportos do Brasil para pegar os deputados embarcando para ir votar em Brasília, porque é terça-feira. A gente organizou de manhã. Aí eu chamei um protesto em Congonhas, 6 horas da manhã, numa terça-feira. Apareceu 20 pessoas. Eu falei, caramba. E a gente tava com plaquinhas, assim, tipo, a gente tá quieto. Em todos os aeroportos, a orientação era não atrapalhe ninguém, porque o pessoal tá querendo embarcar, entendeu? E Congonhas é lotadão. E a gente ficou lá com as plaquinhas, a gente pegou vários deputados entrando, tinha uns de esquerda, tinha uns que era a galera contra a lei também, que pararam pra elogiar a gente, foi muito legal. E em Brasília, quando o pessoal chegava no JK, na saída tinha um pessoal com plaquinhas também para receber os deputados. Aí foi o dia, aí era partido vira, partido não vira. Chegou no dia da votação, tava todo mundo no Congresso, quase todos os deputados estavam, foi um puto esforço para todo mundo votar. E aí fizeram roll call, contagem de votos, vamos lá.
eles perceberam que tinha maioria pura, não era nem maioria de quórum, maioria pura. Mais de metade dos 513 era contra. Se botar pra votar, cai. Aí teve aquela cena vergonhosa do Orlando Silva falando, presidente, como relator do projeto, acho que a gente precisa de mais tempo, não sei o que, pediu pra tirar. Porque então é uma derrota, não chegou a ser votado. Mas é uma técnica legislativa de retirar de pauta quando não tem. Quando eles perceberam que se você rejeitar, você só pode votar no ano que vem. Porque senão você só vai ficar votando o negócio até passar, né? Até, sei lá, alguém vai no banheiro e não vota, você passou. E é uma técnica muito comum no legislativo retirar o processo. Você só vota, o presidente só bota pra votar quando ele tem certeza que tem os votos. Aí ele botou pra votar, ele ia botar pra votar e falou, azedou. Agora, Rafa, por que você acha que a grande mídia era favorável? Porque, em tese, limitaria o poder da grande mídia também. Não, competição eles iam ganhar dinheiro. Porque o que acontece é que tinham vários dispositivos dentro ali da lei que levavam a censura, mas um deles era, assim, interesse financeiro direto. Jornais estão putos agora que as pessoas estão só lendo manchete. Essa é a realidade. Mais ou menos 2/3 das pessoas só leem a manchete. E já comenta ainda. E já comenta, Então, é assim que um jornalista é canalha, inclusive. Eu falo assim, você é acusado de X. Aí lá no 9º parágrafo ele coloca a tua versão. Ninguém vai ler. Mas ele fala, não, eu coloquei a tua versão. Mas a acusação tá lá na manchete. Aí ele pode dizer que ele não fez nada. Mas eles estão putos com isso, porque o que está acontecendo é que as pessoas postam quando você posta um link agora numa rede social de uma manchete, a rede social extrai a manchete, a imagem e talvez o primeiro parágrafo. Aí as pessoas estão lendo a partir disso. E aí os sites estão falando, mas vocês estão roubando o meu trabalho e eu não estou ganhando monetização por isso, porque as pessoas não estão entrando no meu site. Então a lei obrigava as redes sociais a pagar os jornais uma porcentagem da monetização deles quando vai esses links. Isso já foi aprovado em alguns países e, via de regra, a resposta a rede social fala, então eu não vou mostrar os seus links, eu vou retirar completamente. E aí a lei aqui no Brasil tinha um dispositivo que proibia isso. A rede social não pode retirar o link. Ela tem que pagar. Então, assim, a Globo ia ganhar alguma coisa tipo R$200 milhões por ano. A conta era mais ou menos por aí, e vários sites iam ganhar dinheiro com isso. Então era um interesse financeiro direto. Isso foi colocado na lei por quem organizou para colocar os jornais para apoiar os outros dispositivos de censura. Então, por isso tinha muito jornal apoiando. E também, assim, por competição. As redes sociais estão tirando visualizações dos jornais. Os jornais estão em queda. As redações quase todas estão encolhendo. Os jornalistas estão tendo que cada vez mais escrever mais artigos e mais clickbait e tudo mais, porque eles só estão ali pelo clique. E os caras estão putos com isso e eles querem reverter o processo. Porque toda vez que você tem uma inovação, quem foi competido para fora fica puto e chora pro Estado para proibir a competição. E nesse contexto aí, como que você vê a atuação do Elon Musk? Assim, você acha que ele agiu por interesse ou você acha que ele entrou agora? Ou foi mais uma questão assim realmente de princípios e tal? Foi de princípios, porque assim, não tem interesse, cara. Ele vai perder monetização. Se o X for banido no Brasil, se o Twitter for banido no Brasil, ele perde dinheiro disso. E não, se pudesse, né? Se a regulação passar aqui, pode passar em outros países também. Não, nesse PL ele não entrou. Ele não entrou nessa, que eu me lembre. Ele entrou agora por causa do shutdown, mas nessa do 2630 ele não entrou, que eu me lembre. Isso aí foi uma mobilização popular que a gente, com um trend, com encher o saco dos deputados, conseguiu barrar na lei. Assim, vale a pena lembrar também que o Elon Musk, apesar dele ter postado aquele tweet, né, Principles matter more than profit, também ele foi lá para Davos na época que a Tesla estava começando a ficar em ascensão, pedir subsídio nos países nórdicos, né, pedir para taxarem mais os carros a combustão. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho interessante ele ter essa parte, esse pensamento a respeito do Twitter, eu fico um pouco cético em alguns... não sei o detalhe desse negócio de subsídios nos países nórdicos e tudo mais, mas em termos de liberdade de expressão, o cara botou dele na reta, encheu $40 bilhões em comprar o Twitter e começou a peitar todo mundo. Então, assim, aquilo ali não deu dinheiro pra ele, não. Sim. Eu tenho um grande amigo que ele falou assim, o Elon Musk ele é uma criança no sentido bom. Porque assim, você tem 3 modos de ser, vai. Você tem o cara que quer conquistar tudo. Você tem o cara que está em desenvolvimento, que está crescendo, que é um cara técnico que está subindo e tudo mais. Você tem o leão, que é o cara que ele já tem força e ele fala, cara, eu vou dominar a selva. E agora eu vou tentar dominar tudo, controlar, eu vou tentar crescer e tudo mais. Não de uma forma violenta, por esse tipo negativo, mas fala assim, vou tentar dominar o mercado. E você tem a criança. A criança é o cara que ele fala assim, eu não tô aqui pra dominar, eu tô aqui pra me divertir. Eu tô aqui pra brincar. É tipo, eu quero fazer foguete que dá ré para ajudar a colonizar Marte. Ele precisava. Com o dinheiro que ele tinha, não tinha a
menor Acabou necessidade. virando um cara mais rico. Eu vou comprar o Twitter pra defender a liberdade de expressão. Por quê? Porque eu tô afim, cara. Vai dar dinheiro pra ele? É totalmente questionável. Então, assim, você pegar o Bezos, por exemplo. O Bezos é o leão. Ele tá ali, tipo, eu quero dominar esse mercado. O Elon Musk tá, cara, eu quero Fazer graça. eu quero tacar o meu Roadster que eu fiz, que é um carro elétrico, num foguete, tacar no espaço pra provar que eu posso soltar nave pesada e depois, quando ele sair, vai ter um bonequinho com roupa espacial fazendo assim, porque é engraçado. Rafael Lima, agora já que é pra falar de coisa bizarra, vamos falar de Guilherme Boulos. O que você acha que vai ser da cidade de São Paulo se o Guilherme Boulos ganhar a prefeitura? E você acha que realmente existe essa chance ou a população vai ver e não vai votar? Existe o risco, é bem real e manifesto nas pesquisas, ele tá sempre oscilando, às vezes vai, às vezes mas tá ali. Se ele ganhar, o que acontece, na resposta curta, isso aqui vira o Rio de Janeiro. Em termos de criminalidade, cidade desabando, colapso completo, isso aqui vira o Rio de Janeiro. Direto e reto. Você acredita que seria pior, com esse troço, mas você acredita que seria pior ainda do que as gestões da Marta, da ele vai entrar pra história como o pior prefeito do Brasil disparado. Não tem nem discussão. O pessoal hoje tem uma prefeitura de grande porte, que é Belém. Você sabe qual que é a aprovação do prefeito lá? 6%. Não é 60%, né? É 6%. É um desastre completo. E quais são as críticas? Eles não conseguem coletar lixo. Você vai em Belém, tem pilhas de lixo pela rua. É um desastre total. A esquerda abandonou ele. O PSOL não quer mais ser associado a ele. Não será. É que é deturpar o PSOL. Não fez direito. É um desastre completo e é o que vai ser se ele tomar. Vale lembrar, São Paulo tem um orçamento hoje de 113 bilhões de reais. Isso só não é maior do que o Estado de São Paulo, o orçamento da União e o orçamento de Minas Gerais. Eu acho que é maior do que o orçamento do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. É alguma coisa entre 6 e 8 mil cargos de apontamento. O que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar isso para reeleger o Lula em 2026. É isso. A máquina pública vai virar totalmente para essa função. E é um pessoal que é o completo do completo freestyle de políticas públicas. O Boulos, uma atuação recente dele, por exemplo, foi o combate ao novo marco do saneamento. No governo de transição do Lula, lembra que todo mundo estava no governo de transição do Lula, de repente você estava lá e não sabia. Ele estava da equipe de vamos revisar o novo marco do saneamento. O novo marco do saneamento foi o quê? Foi uma das coisas, um grande orgulho que eu tenho, que quando a gente estava fundando o Instituto Livre Mercado, a gente trabalhou nisso. Metade da população do Brasil não tinha acesso ao saneamento, ainda não tem, melhorou um pouco, mas não tem acesso a saneamento. E muito do esgoto que é captado no Brasil não é tratado. Por exemplo, Guarulhos capta mais ou menos 90% do seu esgoto, mas trata mais ou menos 10%. É por isso que o Tietê tem aquele cheiro fantástico. Só começou a tratar depois que o PT saiu da prefeitura. Mas 0 e 10% é... Sim, mas antes era 0. E eles não contratavam a Sabesp por rixa contra o governo do Estado. Aí PT, que era PSDB. Aí agora, quando entrou o Dória. Não, o prefeito de Guarulhos, eu não lembro o nome, mas é... Gucci. É o Gucci, Ele não era do país do PT, né? Ele foi lá e contratou a Sabesp começou a investir lá. Mas não tinha 0. Assim, ele jogava esgoto in natura no Rio Tietê. Então, basicamente, os rios de São Paulo são poluídos por conta da prefeitura do PT que existia em Guarulhos. Não só isso. Se você pegar ao redor de São Paulo, a maior parte dos estados, Santo André, São Bernardo, Quiquecetuba, é tudo em torno de 10 a 20% de tratamento. Só São Paulo capital tem um tratamento um pouquinho melhor, assim, que eu acho que em torno de 70%. O resto é relaxo completo. Sempre foi, tirando a última administração que é a PSDB, sempre foi PT, né? Não, mas eu tô dizendo, do entorno todo, assim, tem esse problema. E no Brasil você tem aí 100 milhões de pessoas, mais ou menos. Metade da população não tinha acesso a tratamento de esgoto, 30 ou 40 milhões tinha acesso a água encanada. E tinha uma estatística do IBGE que saiu em 2021, durante o debate no marco do saneamento, que 11 mil pessoas morreram por ano. Entre 2008 e 2019, 11 mil pessoas morreram por ano por doenças relacionadas à falta de saneamento, primariamente diarreia e doenças de Chagas. Assim, cara, pra você morrer de diarreia... E isso gera também problemas de, por exemplo, desenvolvimento cognitivo nas crianças. Porque se você tem mais diarreias quando você é criança, especialmente ali durante a idade escolar, durante a idade de desenvolvimento cognitivo físico do seu cérebro, você vai absorver menos nutrientes, você vai funcionar menos. Então isso vai causar um prejuízo cognitivo, o que vai aumentar
a dificuldade de alfabetização e de aprendizado, vai aumentar a taxa de aprovação, vai aumentar a evasão escolar. Aumentou a evasão escolar, vai aumentar a chance de delinquência, vai aumentar a chance de gravidez na adolescência, vai aumentar a chance de ficar a vida inteira na Bolsa Família, vai aumentar a chance de tudo que é ruim, cara. Então, assim, é um problema estupidamente grave no Brasil, e ainda é. O novo marco de saneamento, ele chegou para mudar isso e falar, tem que universalizar até 2033. Ponto final, acabou a discussão. Se a estatal existe, ela tem que apresentar um plano de como ela vai fazer e apresentar os recursos. Se ela não consegue, vai para licitação. Mas daí vai ter que privatizar a estatal? Vai ter que universalizar. Você consegue fazer? Não, então sai, alguém entra. Alguém tem que fazer. Essa é a coisa. Se a estatal aguenta, beleza. Se não aguenta, cara, o que é mais importante? 11 mil vidas por ano ou defender a estatal? Essa é a discussão. E o Boulos atuou no grupo para destruir o novo marco de saneamento. O Boulos atuou no grupo para atrasar o novo marco de saneamento, para colocar portarias para acabar com isso, para combater a instalação de saneamento básico no Brasil. É isso que esse cara fez. É surreal um negócio desse, porque assim, não é um negócio que era para ser controverso, mas não porque a água vai virar mercadoria, porque blá, 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 tá? Vai continuar 11 mil mortes por ano. Tenta, você que tá assistindo agora, para tentar imaginar na sua cabeça 11 mil pessoas na sua frente. O quão difícil é fazer isso. E é um problema medieval, cara. É um problema... E não é só as mortes, é todos os outros problemas em escala. É isso que ele atua pra fazer. Mas ele se apresenta bem. Ele não se apresenta bem, tanto que ele sumiu, notou? É porque, assim, São Paulo, capital, rejeita maluco. A gente não gosta, o São Paulo, o eleitor médio... Mas regiões, hein? Não, tá, mas assim, na comparação... Nossa, tá bom, né? Na comparação, ok? A galera olha ali e pensa, cara, quem é que parece ser mais adulto? Quem é que parece ser mais, menos pinote? Quem é que parece que vai dar menos trabalho, que não vai arranjar um problema? Tanto que é por isso que se elegeu o PSDB tanto tempo, né? Apesar de ser uma porcaria, você olhava pros malucos do PT e falava, meu Deus do céu. Teve exceções, mas via de regra é isso. Então eles estão tentando tirar esse histórico dele daquela foto de quando ele invadiu o ministério do governo Temer lá e tá ele em cima da mesa ali, do centro do negócio ali. De aquela foto que ele tem um monte de coisa pegando fogo, ele tá atrás, eles estão querendo esconder isso, colocar o bolinho. O bolinho carnaval, cafezinho, sorridente. E aí você nota que ele parou de falar aquelas enormidades dele, parou de aparecer tanto assim, eles estão tentando dar uma lavagem de reputação nele, assim como fizeram com o Lula, né? De transformar ele de um condenado por corrupção em seu vozinho da democracia do amor da picanha. Porque a extrema esquerda já vai votar nele de qualquer maneira. O que ele quer é o centro. Eu tenho a sensação de que se ele chegar num segundo turno contra qualquer candidato, eu penso que ele acabaria perdendo, assim, por conta da impopularidade. Cara, não sei. Eu sei que as pesquisas, assim, favorecem muito bem o Boulos. Só que daí só que é colocar uma narrativa, é colocar uma imagem do cara. Sim. Entendeu? Já teve o caso do Bolsonaro contra o Lula, né, na presidência. Não, mas isso aí foi muito particular, assim, em termos do Bolsonaro ser muito bom em destruir a própria imagem, né? Tipo, explodindo com a Vera Magalhães e o Ciro Gomes ainda tirou sarro dele e falou, pô, você não entende que se você gritar com a mulher aqui na Globo, na frente de todo mundo vai achar que você é a favor de violência doméstica? Aí ele riu. Cara, não se ajudou, cara. Mas depende da imagem que vão criar, da narrativa que vão criar ali, né? Porque todo mundo que é contra ele vai mostrar Boulos o radical e ele vai chegar lá dizendo que, na verdade, não. Sempre foi amor e a gente vai ajudar os sem-teto e vai ser... combater a pobreza, vamos ajudar os pobres e tudo mais. E, cara, assim, português, claro. A não ser que seja a Marina Helena do Novo no segundo turno contra ele, que ele vai estar no segundo turno. Porque tem quem vai estar da direita ou do outro lado. Né? Até porque não existe um cenário de Boulos contra a Tabata, porque os dois vão da esquerda. Sim. Vai ter o Boulos contra alguém de direita. A não ser que seja a Marina Helena ali, o segundo turno será uma disputa, será uma Olimpíada de compra de voto. O Boulos prometendo um monte de coisas, o infinito e além com o orçamento federal, com o Lula falando que banca, e pronto, vai bancar mesmo, precisa comprar esses votos. E do outro lado, fazendo aliança com o Centrão e Deus e o Mundo, e que for, bom, Deus não vai estar no ímpio, mas, enfim, fazendo um monte de gente ali, para tentar comprar voto de alguma outra forma. E, infelizmente vai ser isso, porque o voto de direita vai ser 40% contra incondicional, o voto de esquerda vai ser 40% a favor incondicional, você tem 20% no meio perdido, que é a galera que não acompanha a política, que vai votar o seu interesse próximo ali mais fácil. E essa galera que define a eleição. Infelizmente. Eu não tô me colocando aqui como superior a essas pessoas. Elas têm os problemas delas, elas têm o que fazer, elas são as pessoas que pegam 2 horas de transporte para ir, 2 para voltar do trabalho delas, não tem tempo para ficar acompanhando as coisas.
E daí ela vai ver qual político falou que vai resolver o problema dela amanhã, ela vai votar no cara. E Mas seja, é óbvio que ela vai fazer isso. mas Mas se a gente analisar a eleição do Bolsonaro e do Lula nessa última eleição, os votos estavam bem contados, as pesquisas apontavam muito empatados. Aí, nas últimas semanas, na reta final, teve Roberto Jefferson dando tiro, Carla Zambelli, Foi só tiro, foi granada, né? dando tiro. Aquela senhorinha que estava A em Zambelli não deu dúvida... tiro, é só correr atrás do cara. mas quase deu tiro também, verdade. Mas aquela senhorinha que estava em dúvida lá, tal, falou, não quero isso, vou pra lá. Você vê o Lula ali todo fofinho. Assim. E foi aí que pegou o voto. Talvez se o Bolsonaro tivesse adotado o contrário na pandemia, ao invés de reclamar da vacina, porque a imensa maioria das pessoas se vacinaram, falar o contrário, falar, pô, gente, que frescura é essa? Não vai tomar uma picadinha, fica, não posso tomar vacina, fica causando problema pro país? Talvez o resultado tivesse sido outro. Nas pesquisas sempre mostram que uma das principais preocupações de todo mundo entre a eleição e seleção é saúde. Então todo mundo, né, a parte da população está preocupada se vai ter ou não vaga no hospital. É que é muito setorial, porque, por exemplo, a gente falaria mais segurança, corrupção e economia. Saúde tende a ser mais a galera média para baixo que está preocupada com o serviço de saúde do postinho, de o que vai ser o dia a dia deles. Exato. O Dória ganhou a eleição porque o Haddad tinha uma fila gigantesca de cirurgia e exames, ele fez uma parceria com todos os hospitais, falou, vou pagar a tabela SUS para todo mundo. Baixar a fila e zerar. Exato. A minha esposa, ela é cirurgia oncológica num hospital do SUS aqui, de São Paulo. Ele está vinculado ao governo do estado, na verdade. É uma OS que é vinculado ao estado. E tem toda essa discussão do sistema CROSS e tal, que é realmente um problema grave, né? Porque você depende de um alinhamento de satélites ali para o seu tratamento dar certo, né? Precisa que o cara do postinho te encaminhe direito e tal. Então, realmente, eu acho que você não tomar cuidado com a saúde, né? Que foi o que o Bolsonaro fez, né? Pode realmente queimar. Eu tenho uma posição que é o seguinte, eu não acredito em fraude de urnas. Eu não acredito nisso. Agora, eu acho que é incontroverso entre a direita e boa parte do centro de que o TSE entrou proibindo atacar o Lula, basicamente. Sim. Tipo você jogar com o juiz que torce com a perna amarrada. O juiz era do outro lado. O juiz tinha ao lado. O VAR tava ali, igual quando você joga contra o Corinthians, né? Então, toda vez que saia alguma coisa, tinha alguma coisa contra o Lula, se tinha uma escalada. Tanto que o Lula rodou a eleição inteira e rodou um ad no Google dizendo que ele foi absolvido. É obviamente mentira. Obviamente mentira. Então, eu acho que, assim, qualquer vantagem que o Bolsonaro tivesse aberto ali, o TSE ia dar um jeito de falar, não, mas isso aqui não pode falar, isso aqui não sei o quê. Isso. Eles foram agravando toda vez que ele sentiu assim, pegou pra cá, então vamos empurrar pra lá. Então, eu acho que se ele não tivesse errado uma ou duas ali, iam ter empurrado pro outro lado e, de alguma forma, eu acho que não existia cenário de vitória do Bolsonaro em 2022. Mas você acha que esses empurrões dos ministros pro outro lado não se deve um pouco com uma falta de tato do Bolsonaro também? Não, ele certamente não se ajudou, mas o ponto é que, assim, se ele tivesse se ajudado, ainda assim eles iam empurrar contra ele. Se ele não tivesse cometido 3, 4 erros ali, ainda assim iam ter dado um jeito de alguma coisa. E a empurrada de lavagem de reputação em cima do Lula foi muito forte. Como eu falei, cara, eu não acredito em tese, eu não estou dizendo que teve fraude na urna, eu não acredito nisso. Agora, eu acho que não existia cenário imaginável onde o Lula perdia. Hoje, mais cedo, eu estava num evento aí do Fundo Verde, né? Que tem um gestor bastante conhecido, que é o Luiz Stuberger. Tem uma equipe muito grande de pesquisa. Que ele falou de... Pesquisa econômica e pesquisa de eleições americanas. E um dos temas que ele falou, ele mostrou alguns gráficos de pesquisa que eles falavam o seguinte, que nos Estados Unidos, lógico que a realidade social lá é outra, tá? Se você olhar, ele pegava assim, os eleitores brancos, negros, latinos, né, e asiáticos, que moram nos Estados Unidos, que votam nos Estados Unidos, dessas comunidades, de 2012 até agora, né, pegando a última eleição, que foi 2020, e as pesquisas atuais, né? E aí separava esses eleitores por critérios bastante claros, assim, de pergunta se é a favor ou contra o aborto e tal, separar entre liberals, né, de esquerda, lá na versão americana, centro e conservadores, né? E aí, em 2012, nos anos anteriores, você tinha um gráfico onde os brancos, realmente, você tinha o branco de esquerda votava no democrata, o branco de direita votava no republicano.
enquanto que as comunidades que eram minorias, que eram essas comunidades digamos assim, desse discurso identitário, elas tinham uma curva um pouco mais inclinada para o lado democrata. Então, mesmo o negro de direita, ele tendia a uma certa percentual a votar no Democratas por questões específicas da comunidade dele, né, de discriminação e tal. Principalmente os mais velhos que tinham memória da época das leis de segregação racial. E que hoje em dia, pela primeira vez na história, está muito próxima a reta dos brancos, negros e latinos e asiáticos. Né? Então, realmente, o negro que tem que ver valores conservadores vota no republicanos e ponto final. Então, ele comentou assim que ele está vendo os Estados Unidos, a sociedade está virando mais republicana. Né? E eu já ouvi esse comentário também de outros analistas, assim, dizendo que a sociedade brasileira, de certa forma, também está virando um pouco mais de direita. Seu pensamento está indo... bem mais. Teve uma pesquisa recente que mostrou que 20% da população é de esquerda, 40% é de direita e 40% é centro. Então, a direita é 2-1 na esquerda. Sim, mas há um shift assim, de alguns... Hoje em dia, sei lá, 2011 era meio consensual que não poderia ter reforma da Previdência. Consensual que não podia ter privatização dessa... Sim. E hoje em dia é uma opinião bem controversa. Sim. Acho que tinha uma pesquisa, acho que em torno de 2016 ou 2017, que mostrava que alguma coisa como 3 a 5% das pessoas eram a favor de privatizar todas as estatais, hoje é 20%. Mas isso se deve, por exemplo, à privatização da Sabesp aqui, acho que se deve... Não, mas se você jogar a ideia de privatizar a Petrobras hoje em dia na sociedade... É muito mais bem recebido. Muito mais bem recebido do que 10 anos atrás. Qualquer coisa. Você não acha que isso pode ter assim, algum impacto não previsível para a eleição do Boulos? Porque assim, a gente está discutindo o Bolsonaro ou não Bolsonaro, ele é um ator de direita, mas... de novo, só o fato do Centrão estar pensando como direita é muito significativo. Porque o Centrão pode ser de esquerda ou pode ser de direita, ele é centro. O Centrão tende mais para a direita agora, porque a esquerda ficou muito esquerda. Vale lembrar, a esquerda 10, 15, 20 anos atrás, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, claro, você tinha a galera maluca e tudo mais, mas tinha mais uma amálgama de vários interesses ali dentro. Por exemplo, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é um socialista, ele não é um comunista. Ele só quer um Estado maior para ter mais intervencionismo na economia, porque ele acha que com mais intervencionismo, mais dirigismo, você vai ter um desenvolvimento econômico maior. Ele defende a ditadura de Cuba? Não. Ele quer um modelo onde o Estado tem mais poder. Então essa galera acaba caindo mais para a esquerda. E nos Estados Unidos, os democratas sempre foram uma amálgama de vários interesses corporativistas locais que acaba se encontrando lá, enquanto o Partido Republicano foi muito mais um partido um partido com mais religião e mais valores conservadores mais claros, enquanto o dos democratas foi mais uma união de interesses ali. Tem um detalhe curioso, né? Durante o período das leis, como é que chama? Dos direitos civis, quem defendia os direitos civis eram os republicanos. O Martin Luther King era afiliado ao Partido Republicano, nunca foi democrata. Depois os democratas sequestraram a pauta com auxílios e um monte de coisa assim para tentar comprar o voto. Mas o movimento negro era republicano nesse momento. Mas o Partido Republicano e o Democrata passaram por várias mudanças. Né? O Partido Republicano hoje não é a mesma coisa que era na época do Eisenhower. E o Partido Democrata hoje certamente não é o que é na época do, sei lá... Kennedy, ou eu tava pensando mais o Roosevelt. Então, os partidos vão passando por mudanças, né? Mas no Brasil o que aconteceu é que a esquerda sempre teve a ala da extrema esquerda maluca, comunista e tudo mais, mas mesmo as alas assim mais centro estão indo tipo, coisas mais extremadas, com pautas mais extremadas. Então, o centro ele sempre ocupa um espaço comercial de um cálculo econômico, de um cálculo político frio de o que está à venda, né? E o que tem para ser. Então, assim, quem está na esquerda está na esquerda. Eles falam, bom, então sobrou o quê? Sobrou ser um pouquinho de direita aqui e tal, sobrou tentar pegar um voto cristão, sobrou tentar pegar um voto, tinha algumas coisas um pouco mais conservadoras nos costumes, até porque embora o Brasil eleja governos de esquerda, a população ainda é majoritariamente contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas. Tanto que você não vê o Lula falando disso, porque a gente sabe que ele vai perder muito voto no Nordeste. Tanto que não era proibido falar disso também durante a campanha, o TSE proibiu falar disso. A gente vê que tem dois PTs praticamente, PT Sudeste, Sul e Sudeste, e o PT Norte e Nordeste. O PT Norte e Nordeste tende a ser mais conservador em muitas pautas. Na verdade, a divisão é o PT urbano e o PT rural.
E a divisão política hoje está muito no urbano e rural. As pautas urbanas tendem a ser muito mais identitário, essas coisas assim, sociais e tudo mais, enquanto a pauta rural é mais assim, o agricultor, os valores, o trabalho, as coisas assim. Então, A esquerda de interior, ela é muito mais trabalhista, enquanto a esquerda urbana é muito mais woke, entendeu? Tanto que os caras não se dão entre si. nessa última... E, na verdade, segundo esse dado da pesquisa aí que eu mencionei, na verdade, a pauta identitária está dando errado. Porque Sim, ela está sendo um desastre completo. Hoje os negros estão mais republicanos do que eram há 10 anos, em 2012, então deu errado. Sim. Vamos combinar. Sim, Em 2012 não tinha pauta identitária e a esquerda. Sim, ela radicalizou eles bastante. Mas ela é um vírus autodestrutivo, porque ela faz os caras entrarem... Assim, é uma pauta horrível, né? Mas ela tem um lado bom, que assim, ela tem uma espiral destrutiva deles. Claro, ela é muito nociva, não estou feliz que ela existe, ela é muito nociva para a sociedade como um todo, para todas as liberdades, mas ela faz com que a esquerda se isole num derp constante de falar nonsense, em que eles não ouvem mais as ideias de fora, e daí eles são incapazes de se ajustar. Tanto que eles estão ou radicalizando nisso, ou você vê que assim, eles não conseguem mais conectar nem com eleitores muitas vezes de esquerda. Então, assim, eles vão continuar radicalizando nisso, se isolar e ficar cada vez mais meme e perder voz por causa disso. Eles estão ajudando a gente bastante. Assim, o Ciro Nogueira, deixa os caras. que apoiou a privatização da Eletrobras. Não foi porque ele leu Mises, né, provavelmente. E a privatização da Eletrobras foi um desastre também, porque teve muito corporativismo dentro. Quando a Eletrobras... A Eletrobras ela já era listada em bolsa e tudo mais. O que acontece é que foi vendido a participação majoritária do governo da União dentro dela. E aí a lei para autorizar isso teve várias coisas, como assim, não pode fechar essas sedes, porque alguém podia comprar e falar, bom, já que é uma empresa, eu vou fechar essas sedes das elétricas, que não é eficiente, né? Não pode fechá-las porque tem que proteger esses empregos. Não, mas é ineficiente. Não, mas não pode. Tem que criar tantas usinas de energia termoelétrica nesses lugares, não sei o que, aí pegando um monte de interesses de deputados localizados ali. Tem que criar um monte de... tem que ter investimentos nessas coisas aqui que não são eficientes. Então foram colocados dezenas de bilhões de reais de gastos obrigatórios, ineficientes, totalmente irracionais, dentro da privatização, por interesse corporativista. Porque, assim, a privatização da Eletrobras foi, de fato, um balcão de negócio. Era interesses individuais chegando ali e falando, eu quero isso. E os caras tacando na lei. O resultado final, o Guedes, ele mandou originalmente uma MP muito boa. E depois o projeto final que saiu com dezenas de bilhões de reais de corporativismo inútil lá dentro, que vai virar na nossa conta de luz. E fica uma porcaria a privatização. E a conta de luz tem um monte de cargo escondido também. Tem um monte de cargo escondido. O pessoal não sabe, não é tudo destacado. Então, assim, muita gente votou por interesses financeiros diretos, assim, por lobby direto. Aquilo ali foi um exemplo de como você pode usar o Estado para ganhar lucros privados muito claro, porque a gente que defende libertarianismo muitas vezes é acusado de defender as empresas. A gente defende livre competição e livres regras. A gente defende que todo mundo seja num pé igual. O que foi feito ali foi criar feudinhos econômicos e colocar o CNPJ privado com feudinhos econômicos. E aquilo ali não é o que a gente defende. Mas pelo não passou a privatização, coisa que há 10 anos atrás seria impensável. Sim. Provavelmente o Centrão seria contra. Sim. Daria meio que com as ideias do Lula, como sempre foi. Ciro Nogueira era alinhado ao Lula até pouco tempo atrás, né? Ele não mudou, não bateu a cabeça de manhã e falou, nossa, agora imposto é roubo, não. Não, o Centrão é sempre uma máquina de fazer um cálculo político muito bom de o que é mais conveniente agora de se defender. Mas o Rafael, o Centrão tem perdido espaço. A gente vê aqui em São Paulo, a última campanha do Rodrigo Garcia, o jingle era, não é direita nem esquerda, é pra frente que eu vou. E a campanha não foi pra frente, infelizmente foi pra baixo, ou felizmente, não sei, mas o Rodrigo Garcia perdeu. De direita, aí perdeu. Ele perdeu já polarizado. No primeiro turno, perdeu feio, um histórico de mais de 20 anos do PSDB aqui, e ainda tinha batido no PT, mas muito tarde. Ele foi bater no PT, acho que 1, 2 semanas antes da eleição, e já tinha virado, o pessoal migrou tudo para o Tarcísio. Os deputados de centro, na última eleição, via de regra,
a maioria não conseguiu se reeleger. O que eu percebi que foi eleito era muito dos extremos até, mas extremos ou diria, extremo é palavra muito forte, mas posição bem definida, assim, ou bem de direita ou bem de esquerda. Você vê que o centro está tendo esse enxugamento ou nem tanto? Não vê? Teve muita gente que se reelegeu, teve muita gente que não se reelegeu no Centrão, tá? Teve uma bancada nominalmente de direita que se elegeu, sim. No Senado, tem um viés ideológico muito mais forte, porque o Senado é uma eleição majoritária. Então, ideais maiores se manifestam mais. Agora, sim, dos 90 e porrada que se elegeram no PL, embora eles sejam assim, não, porque o PL do Bolsonaro, o Partido Conservador de Direito e tudo mais, tem metade ali que você olha e falava, não é, não é tão de direita assim. Eles estão ali por uma conveniência, por um cálculo que eles entenderam que esse partido teria um grande sucesso, então vamos entrar nessa cauda aqui. O Tiririca tá lá no PL desde 2010, foi quando foi a primeira eleição dele, e era aliado... qualquer trajetória de partidos dele, mas ninguém vai querer dizer que ele é um grande pilar da direita brasileira. O Tiririca era 2010, dá uma briga grande com o Mercadante, porque o Mercadante pediu para tirar o nome dele, porque fica lá de fundo, né, quando é candidato, e tava o nome do Mercadante, o Mercadante pediu para tirar. E ele falou numa entrevista até que ficou muito ofendido, tal, porque falou que o Mercadante não respeitava a trajetória dele e tal. Mas o Tiririca começou em 2010 como o deputado mais votado e agora foi o menos votado do partido. A tendência é na próxima cair, assim... Mas tem muitos caras do Centrão que mas de direita travestido. Você está falando das pessoas, eu estou falando do poder de influência. O poder de influência do Centrão no Congresso nunca foi tão forte. Porque antes do impeachment, o Centrão servia para vender pro Lula. Era isso, a gente vende pro presidente. Porque eles não sabiam que eles eram poder. O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado não sabiam que eles eram um poder da República, um dos 3 poderes, até o impeachment. O negócio deles era se eleger e vende o voto lá, negocia com os caras aqui. Tanto que, você lembra dos valores do mensalão? Quanto que era? Era menos de 100 mil reais por mês. Mas você acha pouco? Comparado com o custo de um voto do Centrão hoje, comparado com quanto custa um voto de um Centrão hoje de emenda e tudo mais que está em milhões, o poder do Centrão de controlar o orçamento e conseguir vender o seu voto caro subiu muito. No impeachment eles descobriram que eles eram poder e durante o governo Bolsonaro teve uma resistência e tudo mais e eles começaram a perceber que eles podem articular as coisas, que eles podem ser independentes. Quando veio o orçamento secreto, o que foi o orçamento secreto falando assim? Não, o que foi o orçamento secreto? Foi falar assim, a gente sempre tem que ficar pedindo pra presidência, a gente vota os negócios deles, daí eles mandam as emendas pra gente, não sei o quê. E se a gente fizer essas nossas próprias emendas e a gente compra os nossos próprios votos? A gente não tem que ficar pedindo dinheiro pra presidência, a gente separa o espaço pro orçamento nosso e dane-se. E aí veio o orçamento secreto, isso inflou isso pra caramba, e agora o Lula aumentou ainda mais. Então, assim, olha o quanto o Lula controlava o Congresso, por exemplo, nos mandatos dele ou no da Dilma. O Congresso não existia. Eu não falava, não achava. Alguém ligava porque o Congresso pensava nessa época. Hoje o Congresso acha coisas. Hoje o Centrão, ele tem muita força lá dentro. Tanto que ele tem uma presença grande no governo Lula. Eles têm que negociar coisas. O Lula tem que ir lá falar com eles. Está sendo difícil a relação. Muitos projetos não estão andando. Olha o quanto foi... O custo que foi para aprovar a reforma tributária saiu caríssimo. O custo para aprovar o novo arcabouço fiscal foi caríssimo. PL 2630, interesse direto do governo. Prioridade absoluta do governo PT, censurar redes sociais. Absoluto. Número 1, indiscutível. Não passou. Mas veja, por outro lado, por exemplo, um Congresso muito atuante, veja do Perse. Não fosse o Congresso ter sido muito firme, o PERSE teria sido revogado, né? Porque assim, o governo passado concedeu 60 meses de isenção para as empresas do setor de turismo, eventos que foram muito afetados pela pandemia. O governo agora resolveu romper de última hora, assim, não respeitar os 60 meses, revogar tudo. E o setor, claro que fez uma grande barulho, principalmente porque já tinham feito muitos investimentos, e aí o Congresso foi e segurou. Agora chegou bem no meio termo, mas não era nada daquilo que o governo queria. Nisso, por exemplo, eu acho que o Congresso teve um papel muito importante. A força central, porque assim, existe uma bancada de direita? Existe, mas o maior número dos deputados no governo federal, no Congresso Federal hoje, Congresso Nacional, é centro.
Então, eu não acho que eles se importavam particularmente com os interesses econômicos de um setor que no PIB não é uma grande expressão. É um setor importante, eu respeito cada um desses empregos aqui, mas vamos combinar que não é um setor assim, o agro que, pô... Mas eu acho que viram... O lobby do setor de turismo e evento é fraco lá perto de outros setores. Mas o meu ponto é... os deputados viraram pro Lula e falaram, você quer isso? É importante para você. Só que daí a gente precisa acertar alguma coisa. Não acertou, não andou. Mas no Pérsia eu acho que viram a insegurança jurídica que ia vingar porque o benefício tinha sido concedido por 60 meses. É diferente de falar, ó, vamos deixar um tempo, depois a gente tira. Não, mas tinha o prazo certo. Eu acho que viram a inconsistência. Eu não acho. Você não acha? Não. Eu acho que é puramente cálculo político, de o que é mais conveniente. Tanto é que de tudo... E isso de impostos está extremamente impopular, porque isso não é prática aumento de impostos. Claro, tem vários deputados que eles são contra, não estou dizendo que todos são, eu só estou dizendo que eu acho que uma força forte na mesa foi o que o pessoal pensava, bom, a gente pode ajudar o Lula ou a gente pode dizer que a gente foi contra imposto e pegar votos com isso. O que está dando melhor? Isso. Tá bom. Então, mas o Congresso queria ter um protagonismo, porque tanto é que, de todas as ações que eu entrei contra o fim do Pérsia, em todas eu tô com liminar. Então, e olha que a justiça não gosta de dar liminar para coisa tributária, eles dão quando tem muito fundamento. Sim mesmo. Eles viram que não ia ser uma vergonha para o governo, para o país. Tem também a questão das saidinhas, né, que também é uma pauta muito cara para o Boulos, Lula, a questão de defender os criminosos, né? E aí ele vetou e provavelmente a gente está aí na iminência de derrubar esse veto, que também seria uma vitória do Centrão, né, que defende aí o caso, a vítima do criminoso, em relação ao Lula e ao Boulos, que realmente tem ali um eleitorado muito grande junto ao sistema carcerário, né? Acho que 95% dos presos provisórios votam no Lula, né? Tem essa estatística aí. Você não vê isso aí como assim, tudo bem, o assunto super popular, mas não vê como, poxa, o Centrão ali, no fim, salvando o dia? Não, ali foi uma comoção muito grande, porque a saidinha sempre foi um escândalo gigantesco, com uma força maior da esquerda e essa pauta anticrime que está muito forte agora. Eu acho que a pauta número 1 do Brasil é o grande crime. Foi uma pressão gigantesca, foi muito ridículo o que aconteceu nas saidinhas de fim de ano aí. Isso aprovou e mais um embate ali político também. Eu não sei exatamente por que motivo que o Lula vetou, mas é impossível dentro do Congresso votar pela manutenção das saidinhas. Popularmente ficou uma pauta muito forte e aí foi aprovado, mas você não vê que o Centrão teve a preocupação com isso? Eles podiam aprovar isso quando eles quiserem, porque eles não fizeram isso ano passado ou retrasado. Saidinha sempre foi um problema, criminalidade no Brasil sempre foi um problema. Por que agora passou? Porque foi uma comoção popular muito grande ao redor disso, num vácuo de pautas, porque assim, nenhum avião cai por um motivo só. Okay? Eu adoro esse ditado, e na política ele é muito válido. É uma unidade de aviação, né? Porque assim, pro avião cair, cara, qualquer coisa que pifa no avião tem 3 reservas. Pra ele cair, cara, deu muita coisa errada. Então, assim, a mesma coisa, por uma lei ser aprovada no Congresso Nacional, com todas as forças, com todos os lobbies, com todos os interesses, é porque muita coisa ali. Entendeu? Não é só porque um quis. É muito raro alguém chegar e socar a mesa e falar agora vai. Não é assim. E numa república também, eu sei que é um libertário, esquisito libertário falando, mas a república não é pra ser assim. A república é pra você ter o poder difuso, dividido nos 3 poderes, com várias difusões dentro, pra que, teoricamente, aquilo que passa a ser uma representação de vários interesses aliados. Então, assim, saidinha sempre foi um problema, sempre foi esculacho, sempre foi ridículo. Agora, por que não chegava lá? Porque você tinha várias outras pautas, que tinha várias coisas acontecendo. Ali foi meio que um vácuo de pautas, naquele mês ali, pô, não tinha muito o que se discutir. Foi uma grande comoção popular, foi uma grande pressão, a bancada de direita cresceu bastante. E aí você força, e eu já participei disso em votações em nível municipal e em nível federal, porque o Gabinete de Liberdade, que a gente falou no começo, a gente atua em nível municipal com vereadores e prefeitos, e o Instituto do Livre Mercado em nível federal. A gente já participou de vários casos onde, assim, a gente sabe que se pautar alguma coisa é impossível votar contra. Agora, por isso que o pessoal não quer pautar. Se você força a pautada, tipo, tá, vai lá, vota aqui pra não derrubar a saidinha. Eu tô filmando, vai, vota. Aí, Boulos não quer. Essa é justa. Não derrubar a saidinha. Porque o eleitorado dele, ele sabe que é uma coisa muito... Mas aí tem um detalhe importante nesse assunto de segurança pública, né? Porque a gente tem que comparar o poder do lobby que o vamos dizer assim, as pautas que são aí caras ao crime organizado,
Eles têm todos os institutos ali, assim como a gente tem o nosso, e tem o dele lá. O PCC tem um conjunto de think tanks que defendem as pautas que indiretamente ajudam eles. Você olha o orçamento, que é público, que muitos são ONGs, e compara com o nosso orçamento, nós que somos liberais, que defendemos a liberdade, que defendemos a segurança pública, a discrepância é ridícula. Né? Só um instituto aí que era contra revogar as saidinhas, né? Que estava aí alinhado aos interesses do crime, né? Pegar o instituto... Posso falar? Né? Aí você que sabe. Fala, depois se vier o processo... Instituto Sodapé, todos eles eram contra revogar a saidinha, né? Acabar com a saidinha. Só um desses tem mais de 5 milhões de orçamento, né? O nosso aqui, FL, não chega nem 10% disso. E a gente pega lá o Benê Barbosa, lá, que é o lobby das armas, também não chega nem a 10% do orçamento de um instituto desses que defendem pautas pró-crime, né? Porque a gente tem que chamar as coisas pelo nome, né? Se o cara defende criminoso, ele indiretamente ou diretamente está beneficiando o crime organizado. Né? Inclusive, eles publicam estudos num determinado momento, depois tiram o estudo do ar, é muito engraçado isso aí, né? O Instituto Sodapaz, por exemplo, ele tinha uma contagem de número de armas ilegais no Brasil. Aí ele parou de fazer essa conta, porque ficou ruim, né? Porque ele dizia que o Brasil tinha, sei lá, 16 milhões de armas no total, sendo que 9 eram ilegais, né? E dessas 7 aí que são legais, 5 milhões são da polícia, exército, força de segurança. Então você tem na mão de CACs 1 milhão de armas, né? Então esse estudo foi de 2010 que o Sodapaz divulgava, ou Viva Rio, um desses dois. Hoje em dia não tem mais esse estudo. Você pode procurar no site das ONGs, não tem mais. Porque agora a narrativa é outra. Que as armas legais viram armas ilegais no crime. Agora, eu não entendi essa mágica, esse milagre da multiplicação dos pães e dos vinhos, que você pega 1 milhão de armas legalizadas dos CACs e transforma em 10 milhões de armas da mão do crime organizado. Eu não sei como é que faz essa multiplicação também. Eu também não conheço nenhum CAC que tem autorização para comprar fuzil, que é a arma normal do crime organizado. Então, assim, essas ONGs, elas, enfim, tem os dados aí que são bem controversos aí, né? É que a gente é liberal, a gente tem que defender a existência dessas ONGs. Claro, mas, sem dúvida. Mas claro que... Eu só não quero pagar por elas. Exato. Só não quero financiar os caras. Eu quero entender essa matemática. Como é que 1 milhão de armas legais viram 10 ilegais, né? Aliás, o Brasil é perigoso porque tem 1 milhão de armas legalizadas, né? Os Estados Unidos tem 400 milhões de armas legalizadas, né? A Índia tem 70 milhões de armas legalizadas e todo mundo é pacífico na Índia, né? Não tem crime em grandes proporções na Índia, né? Tem 70 milhões, né? Gente, eu queria mudar um pouco a pauta. Rafa, eu queria falar de um assunto que você deve ser um entusiasta, que é o Milei na Argentina, a performance dele. Então, assim, bom, recentemente veio o FMI dizendo que a performance da Argentina está sendo muito interessante, especialmente do lado de vista das contas públicas. Foi mais rápido do que eles esperavam. Exato. E, cara, o que a gente deve esperar da Argentina? Assim, eu sei que o Milei pode ter os ideais super interessantes, mas de nada adianta você ter os ideais e você não tem a capacidade de articulação. Ao seu ver, como é que o Milei está saindo, tanto com essa parte relacionada aos ideais, quanto com a capacidade de realizar isso? Cara, tá dando muito certo. O cara soube jogar bola, o cara soube dar resultado. Foi um ajuste duríssimo, mas ao que os números indicam, tá tudo se resolvendo. E ele soube negociar, ele soube aprovar o que era necessário. E a ideia ali, vamos dar um passinho para trás. Você tem o jogo que está acontecendo é o seguinte: ele tem que fazer um ajuste duríssimo e depois disso você vai ter um bom período econômico. Então vai doer e depois nós vamos ter um período bom. Enquanto isso, a esquerda quer atrasar o ajuste o máximo possível para reduzir esse período aqui. A questão o grande embate é: as pessoas vão aguentar esse ajuste aqui e continuar apoiando medidas de ajuste, ou em algum momento elas vão cansar e falar, vamos voltar? Então o Milei está querendo encurtar isso o máximo possível, chegar no período bom, e a esquerda está querendo impedir isso. Esse é o jogo. Então ele precisa conseguir resultados bons o suficientes para chegar na eleição de 2025, onde metade do Congresso deles vai estar em eleição, porque o Congresso deles não é que nem o nosso, que todo ano de eleição, todo ano de Copa, vai todo mundo para reeleição. É meio a meio.
Então, 2025, metade do Congresso vai para eleição. Então, ele precisa chegar em 2025 com um excelente resultado para chegar e falar, população, ó, eu pedi 10, vocês me deram 5, 6. E ficou muito bom. Então, agora eu preciso do Congresso para eu conseguir levar de 5, 6 para 9, 10. Vocês estão vendo os resultados aqui, vocês confiam em mim? Vambora. Se ele em 2025 conseguir botar uma galera gigantesca dele do Congresso, aí acabou. Aí ele consegue virar a chave muito mais em 26, 27 além e implementar as medidas. Então, é assim, nós estamos subindo uma escadinha. Sério. Essa é a briga que está acontecendo aqui. E tudo indica que ele conseguiu. Tudo indica que ele conseguiu. Se você olhar a Bolsa da Argentina em dólar, teve uma performance absurda. Eu não estou olhando não tô falando de indicadores financeiros. O que importa, no fim das contas, são os indicadores populares. Ele vai conseguir as eleições ou não? Qual é a popularidade dele? Qual é a expectativa de votos em 2025? É isso que vai determinar as coisas no longo prazo. E saiu ontem ou anteontem uma pesquisa de popularidade dele. Quantos aprovam? 53%. Ele foi eleito com 56%. Na verdade, provavelmente mais porque teve fraude nas urnas. Então ele provavelmente foi mais perto de uns 58, 59, alguma coisa assim. Eu tô chutando, não sei como dizer nos números aqui, mas provavelmente foi um pouquinho a mais ali. Se depois do ajuste absolutamente brutal que ele botou na Argentina, ele perdeu 3% de apoio, que é a margem de erro da pesquisa... Foram medidas extremamente impopulistas, né? Porque você tem que arrumar uma casa, né? Os controles de preço, foi inflação de 25% em dezembro, foi acho que 20% em janeiro. Cara, isso é brutal, o padrão de vida de todo mundo caiu, foi dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas demitidas, uma boa parte do setor público, mas também no setor privado também tomou porrada, construção tomou porrada, um monte de coisa tomou porrada, porque é o grande ajuste, tipo, gente, ó, todo mundo encheu a cara no open bar, agora tá todo mundo de ressaca, tomando sorinho no hospital, vomitando as tripas, é essa situação que nós estamos. E foi, sim, violento o negócio. Se você passa por toda essa porrada que foi de dezembro até agora, que foi uma inflação grande, que foi muita gente com insegurança, toda incerteza, e você perde só 3 pontos de popularidade. 3%? Cara, isso é fascinante. E outra coisa, teve uma pesquisa que saiu umas 2 ou 3 semanas atrás. Se a eleição do Congresso fosse hoje, que partido você votaria? Então, Cambiemos, que era o partido do Macri, o Frente de Todos, que é o peronismo, os socialistas, ou Milei? Mais de 50%, acho que é 55% Milei. Então, durante o ajuste paulada, porrada na cara, mais de 50% da população falou, vou votar no deputado do Milei em 2025. Então, agora provavelmente o número da inflação de abril vai sair, acho que daqui uma semana. Quase certamente vai vir abaixo de 10% pela primeira vez. A inflação nos mercados, na cesta básica, já está negativa, já está em deflação, preços já estão caindo, porque a base monetária encolheu, importações estão entrando, a reserva de dólar já está de volta no positivo, então importadores agora estão conseguindo pagar pelas importações, porque antes era no crédito e fica mais caro. Então o consumo de arroz e feijão da galera, né, já está caindo. E a inflação core, que é quando você exclui, a core inflation, inflação núcleo, que é quando você exclui eventos pontuais, por exemplo, agora teve as chuvas lá no Rio Grande do Sul, alugou tudo, o preço do arroz vai explodir. Isso reflete a economia, isso reflete a base monetária ou é uma situação? É uma situação, lamentável, mas situação. Então, a inflação core exclui essas coisas. Então, ela mede a tendência de longo prazo da inflação. A inflação core da Argentina está em zero. Zero. É zero a inflação. A tendência de longo prazo. Então, assim, agora vem o lado bom. Ontem o Elon Musk, eu tô datando o podcast pra caramba, né? Mas ontem o Elon Musk falou, recomendo investir na Argentina. Agora vai vir a parte boa. Imagina se o cara coloca uma fábrica da Tesla no meio da Argentina. Mas não é só isso, cara. Um monte de gente vai olhar, porque assim, você tem hoje o quê? O cara mais famoso, o cara mais pop do mundo, falando, invistam na Argentina. Cara, um monte de gente que investe freestyle em ação porque acha que é legal, vai falar, sei lá, vou comprar bolsa Argentina, que acho maneiro, entendeu? Então agora a gente passou pela parte dura e agora vai a parte boa. Então essa popularidade dele vai subir. Essa projeção de votação dele do Congresso para 2025 vai subir. Então, se ele conseguiu praticamente não perder nada nesse ajuste, bicho... O que ele vai ganhar depois? Bicho... Sim. Essa conversa acabou de ficar muito diferente, ok? E outro indicador muito poderoso é que, assim, ele conseguiu aprovar uma lei de bases. Vamos lá. Quando ele entrou, ele deu o decreto, o DNU.
que era o decretão lá gigantesco de emergência, que está em vigor. Que começou todos os ajustes, que começou tudo o que aconteceu. Depois ele mandou um segundo pacotão que era a lei de bases, que tinha mais de 600 artigos que ele fez um anúncio com todos os ministros, lembra? Que era na mesa, assim, ele explicando, que era um calhamação, assim, que tinha na caixa, assim, que bandeira da Argentina, bonitão. Mandou pro Congresso. Era um negócio brutal de ajuste, lindo, aquele negócio lá. Tratava de tudo, cara. Eu li boa parte dele. Agora eu tô aprendendo a falar inflação, né? Você vai aprendendo ali, né? Só não vai absorvendo, né? Cara, tinha tudo ali. Tinha privatização, tinha financeiro, tinha educação, tinha segurança. Ele acabou... Tinha um Instituto do Mate na Argentina. Tinha um Instituto do Mate na Argentina. Ele pesquisava a erva mate para promover ela e regulava os preços de erva mate. Acabava com aquele negócio. Cara, quanto que não deve custar um negócio desse? Os caras tinham um negócio para regular preço de erva mate no instituto inteiro. Eu falei, meu Deus, cara, mano, esse negócio dele. É bizarro. E essa lei de bases era muito forte e não passou. Na hora de votar, não deu certo, travou tudo. Você fala, tá bom, vamos negociando, tá bom, não vamos privatizar todas as estatais, tá bom, não dá pra dar uma foeira completa, tá bom, deixa isso aqui, vamos recuando. O legislativo é isso, cara. Você pede 10 e negocia a queda. Fazer o quê? Entendeu? E aí você vai aprovar alguma coisa. E aí, o que eles negociaram? Jogaram uma nova lei de bases que tinha em torno de 200 e porrada artigos, mais ou menos um terço também da lei original, o que não quer dizer que é um terço do impacto. O impacto dela ainda é muito grande. E conseguiu aprovar lá no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e agora vai para o Senado, onde em tese é muito mais fácil. E lá dentro tem poderes, por exemplo, para ele alterar a estrutura administrativa do Estado sem ficar passando pelo Legislativo. Então ele vai poder sair passando a faca e um monte de coisa de estrutura administrativa lá. Saiu uma notícia que eles vão cortar, tipo, acho que 40% do Detran deles, uma coisa assim. Então, ainda tem essa segunda fase que vai vir, que é um ajuste muito mais do setor público. Então, quem tá trabalhando pro setor público faz ferrado. E também aí já sabia que uma hora ia vir, né? E isso vai também trazer um grande desenvolvimento econômico. O fato dele conseguir aprovar essa lei de bases foi muito impressionante. Então, assim, cara, eu fui na posse dele, inclusive eu fiz a minha tatuagem de Gadsden lá. A tatuadora me cobrou R$100. Eu falei, gente, não dá. Eu vou te pagar 150, porque eu tô me sentindo mal. Vai ter que sair com uma mala de dinheiro, assim, com pesos. Mas, assim, eu tava lá e eu tava assim, Rafael, não se empolgue, não cria expectativa, só se decepciona quem cria expectativa, cara, calma, vamos ver ainda e tudo mais, calma, respira. Mas você queria se empolgar, bicho. Você falando com todo mundo, você queria, cara, mas eu tava com calma, vamos ver, vai ser duro. E, assim, se eu fosse otimista naquele ponto, eu não imaginaria que a gente estaria nesse ponto agora. Eu achei que ia ser muito mais duro. Eu tava me preparando para muito mais do que isso. E aí a safra deles também foi fantástica esse ano. Vai dar uma puta entrada de dólares também. Cara, o homem fez. Balanceou o orçamento dos caras em 8 semanas, alguma coisa assim. Venceu a inflação e agora vai acabar o argumento da esquerda, bicho. Os caras não vão ter que falar agora. E assim, você acha que pode ter talvez refletir isso no Brasil? Porque certamente. Tô falando mais no contexto político, porque a Argentina, ela costuma anteceder o Brasil em termos políticos, né, para a presidência, né, em termos de ideais. Os Estados Unidos também um pouquinho, mas o que você acha a respeito disso? Cara, as pessoas, principalmente de direita, estão acompanhando isso e elas estão muito empolgadas, porque elas estão vendo que dá. Porque, assim, teve essa decepção aí do mandato do Bolsonaro, que foi tipo, pô, a gente tentou mudar, mas o Congresso, né, e eu não sei se sentiram isso, mas 2023 foi uma grande depressão, né? O Lula foi eleito e todo mundo entrou em depressão. Pô, não adianta, desistimos, perdemos. Agora você vê o Milei ganhando e aprovando essas coisas num Congresso que não é dele, você ali fala, eu acho que funciona, sabe? É muito importante você ter alguma coisa que você pode visualizar. É o que naquela ponte lá no Rio Grande do Sul que a galera fez com rifa, né? Você fica anos falando de libertarianismo, todo mundo fica, não sei. Aí o pessoal faz uma rifa, ergue uma ponte que custa 1/4 do que o governo falou que ia funcionar, do que ia custar, e funciona, tá lá, todo mundo fala, pensando bem, imposto é roubo. Estou convencido. Você precisa mostrar essas coisas, sabe? Então, muita gente de direita está se empolgando e se mobilizando mais com isso, então não vai talvez só votar, mas vai se mobilizar, vai puxar, vai trazer gente, vai se empolgar, vai acreditar. Política é muito mexer com a esperança das pessoas. E muita gente descentraliza os resultados, porque é um discurso muito simples. O Fernandes fez o que o Lula queria fazer, explodiu a Argentina. Aí chegou o Milei, ele fez um monte de reforma e tudo mais, e fez ela funcionar. Então aqui, enquanto o Brasil está andando de lado ou caindo,
lá a Argentina está indo para frente fazendo todos esses ajustes. Então, qual país agora que você gostaria de ter? Quais políticas a gente pode trazer para cá? Acho que vai ser um argumento muito fácil de vender para as pessoas, especialmente se tiver também queda de criminalidade, como está tendo e tudo mais. A galera vai olhar e falar, trago a urna, eu vi o que eu precisava ver. Ô, Rafa, pegando um gancho nisso da galera ver resultado. Na esfera municipal, muita pauta liberal tem uma certa limitação pela Constituição, porque boa parte da questão econômica como um todo do país é regulada pela lei federal. Mas o que você vê que é possível fazer na esfera municipal para implementar, para fortalecer a prática liberal? Cara, isso aí a gente pode brincar muito, bicho. E eu acho que essa é uma das coisas também que eu mais tenho orgulho na minha vida. Em 2021, no Ideias Radicais, a gente criou um time que era o Gabinete Liberdade. Que a gente é uma equipe que a gente assessora vereadores e prefeitos pelo Brasil, principalmente em cidades pequenas e médias, porque cidades grandes os caras têm muita equipe, eles não precisam muito da gente. A gente assessora vereadores e prefeitos, principalmente em cidades pequenas e médias, para implementar a liberdade no dia a dia. Então a gente já revisou mais de 100 mil leis, já revogou mais de 2 mil, a gente já indicou mais de R$1 bilhão de gastos para corte, e a gente já aprovou mais de 150 leis pró-liberdade de várias formas diferentes. A gente atuou já no total em mais de 30 cidades. Acho que as maiores cidades que a gente trabalhou foi Campinas e Belém, mas a gente está trabalhando com um monte de cidades de 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Tem várias cidades de médio porte também ali de 100 mil habitantes. Cara, dá para fazer muita coisa. Então, basicamente, vocês pegam e fazem uma auditoria das leis, falando, vamos ver o que é contra... Vamos ver o que é contra a liberdade econômica, o que está prejudicando a cidade aqui. O que é legal, o que é... Tem muita lei inconstitucional. A gente pega muita lei, proibido posto de gasolina a menos de 2 km de outro posto de gasolina. Muito normal pegar esse tipo de lei. Ou farmácia, ou supermercado. Muito normal. É totalmente inconstitucional. Mas provavelmente a sua cidade tem. Se você está ouvindo isso agora, provavelmente tem uma lei na sua cidade que é isso. Mas acho que na prática também ninguém multa, ninguém nada. Fica lá, arquivado. Você não consegue alvará. Parada. E aí, se você quiser, você vai ter que entrar com uma ação e tudo mais. Se não me engano, você vai ter que entrar com uma DI. E cidadão não pode entrar com a DI. Então, boa sorte, a lei está errada e azar o segurança. Eu entendo que cabe nesse caso. Apesar de não caber mandado de segurança contra a lei em tese, mas... mas assim, você tá afim de gastar com advogado para isso, sendo que se você ganhar, a prefeitura vai apelar até o infinito e ela até o STJ por 10 anos para tentar te impedir? Sim, faz sentido. Eu já vi lei que a carroça só poderia parar no lado direito, uma coisa assim, ainda em vigor. Tem coisa de carroça, assim. E a gente volta e meia pega umas leis, assim, tipo Itajaí, 1972, proibido usar chapéu em farmácia. Pensando, cara, o que alguém fez com um chapéu na farmácia? O vereador ficou tão... Eu tô realmente querendo saber o motivo depois dessa. Se tem placa, tem história, né? Agora, a gente pegou... Aquela lei ridícula, eu sou estúpida. Agora, a gente pega várias coisas, assim, só ele fala, cara, peraí, isso aqui é grave. Tem uma cidade que a gente pegou uma lei que era o seguinte, a cidade tem que prioritariamente comprar leite ou alimentos, não sei se eles falam leite ou acho que era alimentos. Enfim, de assentamentos quilombolas. A cidade tinha um assentamento quilombola. Mas a agricultura familiar é obrigatória. E aí o que acontecia? Esse assentamento que ele fazia era, a lei em efeito dizia, enquanto tem estoque, tem que comprar deles. Eles compravam por 1 e vendiam por 2. Se eles têm estoque, tem que comprar deles, além do dia produzido. Tem estoque. De origem deles. Vendido por eles. Então era uma lei que só encarecia comprar leite. A gente revogou. Aí depois o vereador foi chamado de racista. Entra no portal da transparência, quem tá assistindo aí, compara o gasto do Ministério da Defesa com produtos agrícolas do MST 2022 com 2023. Não, é coisa de dezenas de milhões de reais, não é pouca coisa. Financiando. Exato, não, o Exército, ele tem quartel no Brasil inteiro, tem um monte de soldado lá, todo mundo come todo dia, toma leite, come queijo, eles compram agora tudo isso. Legal. Sou do pessoal do MST. Dá uma olhada no portal da transparência. Vou fazer. O Gordão Ucrânia fez um vídeo sobre isso. Aí você depois dá uma checada. Mas falando sobre leis municipais, né? E também tem esse negócio de comprar merenda do MST, que tem no estado de São Paulo, tinha, sei lá. Aliás, no Tarcísio, eu precisaria revogar com esse negócio, né? Tem de agricultura familiar, mas... Traduzas, e aí vem de quem são as cooperativas da agricultura familiar. Ó, mas quem que aparece no que aparece na familiar séria também. Claro, mas olha quem tá na licitação, quem são as cooperativas lá, você vai ver exatamente a mãozinha do MST atrás. Não, tem as legítimas, mas olha no portal Transparência, você vai ver que não são as legítimas as que mais vendem, né? Aí lei municipal, né? Tem uma lei aí muito elogiada por intelectuais aí, tipo Raquel Rolink,
e outros professores da FAO aí, mas que trouxe um dano enorme para São Paulo, que é a lei do zoneamento aprovada pelo Haddad. A lei dele pintar ladeiras com, né, que você tem que engatar a primeira para subir de carro, né, achando que alguém ia usar aquilo de ciclovia. Ele fez um zoneamento que proíbe basicamente você criar garagem em prédios residenciais, né, ou restringe muito, enfim, limita a construção de prédios no meio dos bairros. Qual que é o dano que você vê nesse zoneamento? O que você pode fazer para melhorar? O dano é que, assim, e isso não é uma opinião minha, porque isso é uma opinião que eu tenho, não é uma opinião minha que eu tenho, quando você defende liberdade de mercado em construção, em verticalização e adensamento da cidade, você vai unir conservadores e extrema-esquerda contra você, que é a pauta NIMBY. A pauta NIMBY é a pauta NIMBY, N-I-M-B-Y, Not in my backyard. Eu não quero as coisas no meu jardim. Então, o que é o NIMBY? O NIMBY é o seguinte, ele quer ter, no extremo, ele quer ter a moradia dele, hospital, escola, toda a infraestrutura ao redor. Ele quer que todo mundo seja proibido de construir ao redor, para que sejam só parques para ele. Então, assim, mas vamos poder construir mais prédios? Não, porque daí vai dar barulho. Mas o seu prédio deu barulho. Não, mas o meu já foi. Não quero mais prédio. Vamos botar o hospital aqui. Não, vai ter barulho de sirene. Tá, mas e aí as pessoas vão pro hospital onde? Não, para outro lugar. O NIMBY o cara contra o desenvolvimento urbano. Agora, não é opinião minha, isso aqui é o Alain Berthaud, que é hoje o maior urbanista vivo. Ele tem um livro chamado Order Without Design, então ordem sem desenho, que ele defende liberdade de mercado na construção da cidade. Então ele é completamente contra zoneamentos, ele é completamente contra você desenhar essas coisas, porque ele falou, a cidade, antes de tudo, é um mercado de trabalho, ela é muito mais que isso, é um espaço de cultura, convívio, agora, fundamentalmente ela é um mercado de trabalho. Você vai para vender o seu trabalho para alguém, e a empresa vai para contratar o trabalho de alguém. Se isso não funciona, a cidade morre. Enfim, se isso funciona, você pode ter as outras funções da cidade em cima, que são muito importantes. Mas isso é o básico. Então você precisa que as pessoas consigam morar na cidade, você precisa que elas tenham mobilidade para acessar vários empregos, não só um. Né? Eu não quero que o cara more num colchão dentro da empresa dele. Eu quero que ele more num lugar onde ele acessa várias oportunidades de emprego rapidamente. E ele pode trocar elas e ser muito móvel. E você precisa que o mercado imobiliário possa responder às demandas das pessoas muito rapidamente. E você precisa que o mercado de infraestrutura, que pode ser público ou privado, colocando infraestrutura, possa responder às demandas rapidamente. Então, toda vez que você coloca uma regulação que diz aqui não pode construir isso, aqui não pode fazer isso, aqui não pode não sei o que, você está falando aqui o mercado não pode funcionar. Aqui é proibido atender uma demanda. Porque o que é esses zoneamentos, ou leis de verticalização, ou de potencial de construção, ou de uso de solo, etc. O que elas fazem? Elas limitam. Elas não estão dizendo assim, não, aqui tem que ser um prédio no mínimo 20 andares. Não existe. Ela não faz adensar mais, ela não faz subir, ela faz achatar. Então ela está dizendo, indiretamente, aqui existe uma demanda. Eu estou dizendo que é proibido por lei atender essa demanda. Então aqui as pessoas querem construir, aqui vai ser um bairro puramente residencial. Tá, mas vai ter a demanda de comércios, de algumas coisas assim. Não, vai ter que colocar em outro lugar. E quem quer? Quem que vai ficar sem? Por quê? Não, porque tem um pessoal aqui que não gosta do barulho. Então, mas e quem quer? Quem quer não vai ter, acabou, fim da conversa. Aqui tem uma demanda de morar. As pessoas querem morar nesse bairro, nessa região, porque ela geograficamente está bem localizada, porque por algum motivo, não sei o que, tem uma demanda aqui. Não, mas aí a gente vai achatar isso, que só pode casinha separada com grandes jardins, como tem os bairros de jardins aqui em São Paulo. Não pode verticalizar e azar, fim. Então as pessoas vão ter que morar em outro lugar. Então você vai jogar as pessoas para um lugar subótimo, para um lugar inferior, em termos de acesso, ou de mobilidade, ou de segurança, ou de o que for, porque ali não vai ser permitido atender. E aí muita gente fala, mas vai dar esse problema, vai daquele. Não, beleza, aí o poder público tem que responder ao problema. Então assim, mas aí vai adensar aqui, aí vai ter que pôr infraestrutura. Sim, a prefeitura vai ter que trabalhar, identificar as demandas das pessoas e perceber que ela vai ter que resolver o problema ali. E se ela não consegue? Se ela não consegue, você está dizendo o seguinte, a gente não pode deixar pessoas morarem nesse lugar aqui, que é bom, porque a prefeitura não vai conseguir fazer o trabalho dela de colocar um posto de saúde ali. Então, por causa da incompetência pública, o privado não pode ir. Então privatiza, bota uma PPP, deixa o mercado resolver. O que o Alain Berthaud defende, que vários urbanistas defendem, é que você tem que ter um livre mercado de construir, de responder necessidades, e que isso vai terminar em um desenho de cidade. Aí alguém pode falar assim, mas é que eu não gostei, eu gostaria que fosse outro. Tá, mas para que seja o seu,
Você tem que proibir que seja feito o desenho da cidade que responde às necessidades das pessoas. E o que o Alain Berthaud defende, que é uma posição liberal, que é uma posição libertária, é que quando você deixa esse livre mercado da cidade funcionar em aonde as pessoas vão empreender, ou morar, ou como que vai ser, ou como é que vai ser as densidades, ou onde que vai ter negócio, ou quais, você tem uma ordem, você tem uma organização, você tem várias pessoas respondendo às necessidades uns dos outros, sem nenhum design. Ninguém planejou certinho como é que vai ser, mas as coisas se organizam. É simples. O resgate agora é do Rio Grande do Sul. Um monte de gente está indo fazer resgate de várias formas diferentes. Tem gente mandando colchão, tem gente mandando cobertor, tem gente mandando comida, tem gente mandando água, tem gente mandando remédio, tem gente mandando barco, tem gente indo presencialmente. Então tem gente que tá falando, não, eu só vou mandar o dinheiro. Não, eu vou mandar a roupa. Tem gente falando, não, eu vou lá, eu vou levar o meu barco. Isso é totalmente descentralizado, ninguém combinou. Imagina se o governo estadual, se o Leite ou o Lula falasse, não, a gente vai coordenar toda essa galera, a gente vai criar um Ministério do Resgate e a gente vai coordenar isso. Cara, vai todo mundo morrer, velho. A gente sabe disso. Enquanto isso, o Congresso está decidindo se ainda vamos ter que votar para reconhecer que há uma calamidade, para depois disso discutir o orçamento de o que nós vamos mandar. Você já morreu lá. A pessoa que trabalha, quer morar no bairro central, com o metrô, né? Ele não tem imóvel, né? A pessoa jovem, ela vai financiar em 35 anos um estúdio de 20 metros quadrados, sendo que desses 20, 10 é varanda gourmet. Porque a lei de São Paulo tem alguma questão que favorece varanda. Tem incentivos a isso, que não tem espaço, então... Esse de PTU. Então, só que aí o cara fica com uma faixinha assim de imóvel, com a churra de varanda. Coloca a cama do lado da varanda. Exato, tem que fechar a varanda. Mas, aí o cara paga 600 mil reais nesse troço, vai financiar em 35 anos, e é assim que ele mora num bairro central. Ou ele vai morar a 2 horas do trabalho. Então, assim, o que a gente faz pro paulistano que não tá a fim de gastar 500 mil reais num cativeiro, vamos dizer assim, né? Cara, o primeiro é que, assim, as pessoas não têm os dados desse debate. Eu fiz um tweet recentemente que eu falei sobre a falta de imóveis em São Paulo. E muita gente falou assim, como assim falta de imóveis em São Paulo? Senhores, pesquisa, não é opinião minha. É uma pesquisa. O déficit imobiliário de São Paulo, isso é, pessoas que estão gastando muito da sua renda com aluguel ou moram fora da cidade, mas gostariam de morar nela, é de hoje quase 400 mil moradias. E vai a 700 mil moradias em 2030. A média do censo de pessoas por moradia é de 3 pessoas por unidade de moradia. Então, se for 700 mil, isso é 2,1 milhões de pessoas dentro do déficit imobiliário de São Paulo. Falta imóvel em São Paulo. Ah, mas tem muito. Sim, São Paulo é uma cidade grande. E tem que construir mais. Mas tem muitos imóveis vagos no centro e tudo mais. Porque o centro é inabitável agora. Porque entre problemas de violência, de falta de infraestrutura, de não ter condições sanitárias, o centro foi abandonado por maluquices de várias gestões. Não foi um prefeito, foi vários que tomaram várias decisões que, ao impedir o mercado, que é o que eu estava falando antes, o mercado da cidade de funcionar, impediram o centro de continuar se renovando e de continuar tendo... Então ele congelou num ponto. E a demanda das pessoas mudou. Outros problemas surgiram e o centro foi impedido de se adaptar. Então ele foi ficando defasado, foi abandonado. E ali você tem imóveis que muitas vezes estão insalubres, que não tem, eles foram abandonados, eles não têm mais condições de ser usados, eles estão defasados, eles precisam ser reformados. Só que não vai ter interesse de gente de investir em reformar esses imóveis se o centro, você sai na rua e você é esfaqueado e alguém tenta te ter crack. Mas é que aí tem um mercado de alguns bilhões de reais por mês, que é o mercado da droga. Que aí ele tem um lobby mais forte sistêmico. Pra você ver que é um problema sistêmico. Não existe uma solução simples, curta e burra pra isso. É um negócio gigantesco. Então, assim, você tem esse problema de déficit de imóveis. E São Paulo está construindo muito. A gente está conseguindo tirar o atraso, mas tá difícil. E aí, o que acontece? Por que você também tem esse fenômeno dos imóveis pequenos? Porque vende. Os imóveis estão caros porque... Primeiro, um problema de oferta e demanda. Como eu falei, você tem esse déficit imobiliário, tem muita gente em São Paulo que ganha muito bem, consegue pagar esses imóveis. As pessoas que não conseguem, não têm os outros imóveis mais baratos para vir para bidar o negócio embaixo, o cara tem que ir para morar em Osasco ou depois. Por isso que tem gente morando em Suzano. Ninguém quer morar lá, ninguém quer morar. As pessoas querem morar perto dos empregos, mas não é o que acontece. Com a pandemia, teve uma explosão de divórcios. E agora a gente também tem a galera jovem crescendo e daí tem que sair de casa. E essas pessoas têm uma demanda por imóveis menores. Sim. Então, esse imóvel é um imóvel que é mais barato, que tem muita demanda, então as construtoras estão focando em vender isso, em construir isso, em produzir isso, porque vende. Mas tem uma questão de que existem alguns lugares de São Paulo
Você só pode fazer imóvel assim. Também tem Por isso, causa tem uma do restrição. coeficiente de moradia popular. É do plano diretor do Haddad. É que você tem várias coisas do incentivo da legislação de construir em que a construtora vai otimizar. Ela vai falar, cara, o que eu vendo melhor? O que vende mais rápido? O que vende melhor? E o que é mais fácil de construir? O que eu consigo a autorização para construir mais fácil? Então, se eles estão construindo isso, não é porque a construtora é sacana. Não é porque os caras são... é porque eles estão falando, cara, o que eu vendo? Se eles estão continuando fazendo esse modelo, é porque essa é a primeira demanda para ser atendida. E agora, outra coisa também, para vocês verem como é que é sistêmico. Isso é uma coisa que, quando eu converso com as pessoas, a maior parte das pessoas percebe que ela nunca pensou sobre isso. Se você tivesse hoje 1,5 milhão para comprar um imóvel de 100 metros quadrados em São Paulo, você tem líquido na tua concorrente agora, com o risco do Boulos ser eleito, com o risco econômico de o que o Brasil vai ser nos próximos 10 anos, que ninguém sabe. Você vai mobilizar 1,5 milhão de reais do seu patrimônio em comprar um imóvel caro em São Paulo? É realmente uma questão complicada. Mas Não tem outra Mas coisa se for melhor o que você único pode fazer, não? patrimônio, você diz? É. O único. Não, assim, se você tem mais que isso, você tem um patrimônio de vários milhões, e daí eu faz. adoraria ter os problemas que você tem. Eu só tô né? dizendo. Se você agora é uma pessoa de, sei lá, 30 e porrada anos de idade, 40, você deu muito certo na vida, você tá no topo da pirâmide do Brasil, e você tem por 1,5 milhão na conta agora. Você vai botar isso em fundos e não sei o quê, Bitcoin, você vai investir não sei o quê, ou você vai pegar essa grana e blau à vista em um imóvel para ser o teu único patrimônio em São Paulo com todos os riscos de Brasil. O imóvel é passivo, né? Tem que... Então você tá vendo que a demanda por esse imóvel talvez não é tão alta assim? Agora, outra coisa também. Digamos, você tá agora organizando a tua vida, você já tá casado, você tá com o teu primeiro filho, talvez o segundo, você tá trabalhando bem, você tá ganhando um salário maneiro, digamos que você tá ganhando por 15 mil reais, você tá ganhando bem, você tá no topo da pirâmide. Você vai entrar numa dívida de 30, 35 anos pra pagar com juros um imóvel caro pra caramba, você fala, cara, vamos alugar um negocinho de boa e ficar quieto aqui. Nos últimos 10 anos, o Brasil tomou a crise da Dilma e os lockdowns. Foi 2 crises, assim, evento de extinção, praticamente, na economia, ok? Então, você vai entrar numa dívida dessas, com a Barcelona arriscando perder o imóvel pelos próximos 30 anos? Você se sente confortável, seguro de fazer isso? uma compra dessa daria uma parcela mais ou menos aí de 13 mil reais por mês. Um imóvel de 1.200.000, 1,5 milhão. Então... Então não dá pra ganhar Dando tudo. 20% de Se entrada. a tua renda familiar é 30 pau, Aí você vai ficar você tá apertado. muito bem. Você vai entrar nisso? Você vai? Complicado. Não, mas hoje em dia, eu tenho clientes que são incorporadores. Eu tô dizendo isso pra você entender. Você tá entendendo por que as incorporadoras não estão construindo tanto esses imóveis assim? Ah, sim. Imóveis maiores. Porque a demanda é meio... Mas eu tenho alguns clientes que são incorporadores. Aí um deles me deu um dado interessante. Ele falou assim, olha, há um incentivo do plano diretor, por exemplo, de fazer comércio no térreo, que parece uma ideia boa. É uma ideia boa. Né? Você vai lá, constrói em cima, faz o comércio. Esse incentivo é bom. Porém, é um negócio que, assim, não é que... Uma coisa é você poder ou não fazer isso. Outra coisa, que antes você tinha a questão do recuo, dificultava você ter um comércio, né? Você vai fazer um recuo de sei lá quantos metros, você vai botar o comércio lá no O cara não consegue ver a tua estante. Acho que dá nem pra ver a fachada. Então, hoje em O dia, comerciante, ele quer ter a vitrine ali, né? Você Na vendo rua, bolo, você quer tá que a vitrine esteja ali. O cara passa ali, olha e fala, não ali, não. não lá longe, onde é Cheirinho aqui, pô. o começo do prédio residencial, ele é longe da calçada, né? Então o comércio tem que estar mais perto. Mas assim, o que aconteceu? Dado real, né? Então, para você poder levantar o prédio, uma parte tinha que ser comercial. E aí começou a fazer. Só que fizeram indiscriminadamente. Então, a taxa de vacância desses negócios está de 40%, 50%. Porque o custo para você comprar a lojinha no prédio novo, ele é muito mais alto do que o custo do imóvel de 60 anos que está funcionando a padaria ali do bairro. E o cara não consegue mudar e manter a mesma... E também que negócio agora, depois de pandemia, depois de tudo isso, com a economia... Bar e restaurante, que seria o cara que... Vai afundar a grana em comprar um ponto desse pro vamos ver. E aí, esse ponto vai custar uns 2 milhões também, porque é o custo do prédio novo. Aí você pode botar um Tesouro Selic 6%, Exato. Não. gastar e receber. Pô, cara... Mas o que eu digo assim, essas distorções que o plano gera, né? Eu acho que esses imóveis pequenos têm a demanda. Isso tem também um incentivo, eu não sei explicar no detalhe, mas existe um incentivo. Você tem que fazer estúdio para poder fazer apartamento maior. Mas isso aí escondido, o que eu tô dizendo é o seguinte, tira isso tudo. Que não é o que eu tô dizendo, é o que o Alan Bertou tá dizendo, é o que vários urbanistas estão dizendo. Claro, tem uma escola de urbanismo que defende plano diretor extremamente restrito e tudo mais, que acha que o Brasil é uma maravilha. Mas o ponto é, libera tudo isso e o que acontece? Aí, porque hoje, quando você tem esse código dizendo, você tem que fazer isso para fazer não sei o quê,
O que a incorporadora, o que o construtor faz? Ele tenta olhar o código para tentar maximizar. Então ele está construindo olhando o código. Se você tira isso tudo, a construtora tem que olhar e falar, tá, mas o que o cliente quer? O que vende? Qual que é a melhor solução para esse lugar? Porque se o código otimiza esse tipo de construção, que está vendendo mais fácil do que o cara vai bem. Agora, se não tem isso, ele fala, tá bom, nós temos um terreno aqui nesse lugar. O que é necessário aqui? Eu posso fazer o que eu quiser. O que melhor responde? Ah, mas daí a cidade vai verticalizar em alguns lugares. Vai. Ah, mas aí alguns lugares vão ser... Mas isso vai acontecer porque isso está respondendo às necessidades das pessoas. Ou alguém realmente, sinceramente, do fundo do coração, acha que o Jardim Paulista e o Jardim Europa são uma resposta a uma demanda sincera da população brasileira, que a gente realmente quer um monte de maçã abandonada do lado da linha amarela que custou centenas de milhões de reais por quilômetro para fazer, para a gente jogar metade do lado dela fora. Só um detalhe, né? A refinaria Abreu Lima do Lula custou 20 vezes a linha amarela. Não, tá bom. Mas o ponto é uma infraestrutura que está sendo jogada fora. Exato. Porque pega a linha que vai até ali o ABC, que passa pelo Ipiranga e vai descendo. Cara, ela tá passando em lugares vazios ali. Que são ali vazios por falta de... Por zoneamento não permitir. Aí você tem uma puta infraestrutura cara pra caramba, que é essa PTM ali em cima. Claro, por ser um trem de superfície é um pouco mais barato que metrô, mas ainda assim. Ou a linha amarela passando ali no Butantã e tudo mais. Cara, foi uma linha caríssima. Sim. A gente tem casinha em cima. Você tem casinha ali. A Ana Rosa, cara, eu fico puto. Você sai da Ana Rosa, verde com azul. As linhas mais antigas de São Paulo. Você sai, tem um comérciozinho de 2 andares. Se o cara tá fazendo porque ele quer, a propriedade privada dele. Eu não tô dizendo que tem que confiscar o negócio. Não é isso que eu tô dizendo. Agora, você olha ali ao redor da Ana Rosa, Paraíso, estações muito antigas. E movimentadas. Uma infraestrutura caríssima. E ali do lado ainda tem casinha porque o zoneamento não deixa construir. A linha Lilás, aqui de Moema, se você sabe aqui. O cara faz a estação, pegou um terreno enorme da Avenida Ibirapuera, a estação Moema e a estação Eucalipto, são 2 exemplos. Não construiu nada em cima, ficou uma praça de concreto que, se você for lá com o seu cachorro, vai queimar a pata do cachorro. Né? Muito bom. Assim, não serve pra nada. Saindo daqui, a gente pode checar esse dado. Da minha linha amarela também tem umas estações que daria pra você fazer prédio em cima, não sei por qual motivo, né? Toda vez que eu passo na estação Oscar Freire, eu olho pra aquilo e falo, pô, mas... Dava pra... Põe um monte de coisa em cima. Que é o que é na Mackenzie, né? Na Mackenzie de Genópolis tem... Tem comercial? Acho que também difícil, né? Não? Não sei. Pode ser que seja. Eu acho que não tô lembrando direito agora. Mas enfim. Mas na Europa, qualquer lugar que estações... Qualquer lugar na Europa... Tem um monte de coisa em cima. É normal. Também por causa do frio, né? Mas é normal a estação terminar dentro de um shopping, dentro de alguma coisa. Porque assim, a gente tem, se chama Tatuapé. Sim, é verdade. Sim. Tá ali junto, né? Ou a... Tucuruvi também tem assim, né? Santa Cruz também é assim. O do rodoviário também. Metrô Santa Cruz é dentro do shopping. Então, você tem um monte de coisa assim. Dá pra fazer isso. E é um potencial perdido. E assim, é fantástico também como a prefeitura é boa em perder potenciais, voltando para essas coisas assim. Aquela linha que vai pro ABC é fantástico em fazer isso, que assim, você sai dela em vários pontos, você entra numa favela. Porque os caras construíram a infra e não pensaram que assim, o terreno do lado vai ser muito valorizado para ter negócios ou para ter alguma coisa assim. Os caras abandonaram. Aí aquilo ali foi tudo invadido, aí você sai de um ponto de uma infraestrutura com uma favela. Gente, isso aqui podia ter sido uma corporação muito maior. Tanto que o novo marco de ferrovias, a gente trabalhou nele, foi um negócio legal. Pouquíssima gente sabe o que isso fala. O novo marco de ferrovias, a galera pensa, as ferrovias de ligação... Tem um dispositivo lá dentro que foi feito para metrô. Que é, se você vai colocar uma linha, quem está incorporando aquilo pode criar um fundo imobiliário e os imóveis ao redor da linha podem entrar nesse fundo, colocar o seu imóvel dentro... para ele ser administrado por uma empresa só, e daí quem está construindo a linha pode também colocar esses, não só construir residenciais, mas construir coisas comerciais que estão conectadas para viabilizar melhor esse investimento na infraestrutura, porque daí o construtor do metrô consegue também capturar a riqueza que ele cria indiretamente, né, ao colocar essa infraestrutura, de valorizar os imóveis ao redor, o que baixa o custo relativo da obra ali, porque ele também vai ter o custo fica menos, né? Mas aí ele consegue capturar outros lucros, consegue ter outros retornos, então o projeto como um todo fica mais rentável e facilita a instalação de metrô ao poder capturar isso, que é uma coisa que não tinha antes, que é uma coisa que era muito difícil fazer. Então você medir o custo de instalar uma infra
baseado nela e na rentabilidade da linha, e não dos outros imóveis ao redor que você construir alguma coisa. Cafezinho que você põe lá dentro. Ou desses cafezinhos da maquininha para vender salgadinho lá. Agora você pode colocar todo um complexo imobiliário junto e capturar esse valor também, o que viabiliza a construção disso e também viabiliza o desenvolvimento ao redor dessa infra. Só que para isso o plano diretor tem que deixar. E aí tem que ver o que as cidades vão fazer, porque tem várias cidades que você olha, vamos lá, a gente tá falando só aqui de São Paulo, mas, Osasco, você tem um monte de metrô ali terminando em casinha. Belo Horizonte também, você tem um monte de metrô perto de regiões pouco dessas. Inclusive, um dos motivos de Belo Horizonte ser tão defasado em ter um metrô é porque, salvo uma região central ali que é bem adensada, o resto, o plano diretor amassou a cidade. Por isso que BH expandiu, por isso que Nova Lima está crescendo tanto, porque ali você pode adensar. Aí a cidade espraiou gigantescamente, daquele trânsito maluco, casinha para todo lado. E não é rentável você construir um metrô ali, porque você não tem densidade populacional suficiente para justificar o custo daquela infra. Então, ao matar isso, você matou a infra também, matou a mobilidade, tem mais um monte de problemas que vem disso, aí eu posso ir longo pra caramba nisso aqui. Ô Rafa, bom, nosso tempo tá acabando, queria agradecer demais por ter aceito o convite, por estar com a gente aqui. E, cara, queria saber se você tem as últimas considerações e até vou mandar uma proposta aí para você indicar um livro para os nossos ouvintes. Uma proposta, eu vou deixar o Order Without Design, acho que é Ordem Sem Design, tá traduzido em português, mas bem que o livro é R$100, pode ser um pouquinho caro. Vamos colocar um pouco mais barato aí pra galera. Maquinário da Liberdade, David Friedman é bem legal, Manifesto Libertário do Murray Rothbard é bem legal, 6 lições, boa introdução, leitura de introdução. Cidades Privadas Livres, do Titus Gebel, que é da Free Cities Foundation, também para você entender a ideia de uma cidade privada, cidade como um produto ou serviço e não como uma coisa estatal, que é a ideia de você escalar isso que eu estava falando ainda mais, né? Em vez de você ter um fundo imobiliário que é uma linha, e se você tivesse um fundo imobiliário que é uma cidade inteira? Por que não? Quando você começa a pensar nisso, você vai longe, cara, é muito legal. Fica essas recomendações de leituras, considerações finais, imposto é roubo e bebam água. Bom, é isso. Queria agradecer a você que estava com a gente durante todo esse podcast. E não esqueça de seguir as redes do IFL, tanto no Instagram quanto no Spotify. Também estamos no YouTube. É isso aí. Obrigado e até a próxima.